Shalom, graça e paz, querido. Eu sou o pastor Demetrios, da Comunidade Apostólica Sal na Terra. Quero aqui deixar o meu testemunho, quero agradecer esse canal, que tem edificado muitas vidas, canal poderoso que tem trazido testemunhos edificantes, semeando vida. Quero que você que está assistindo ou vai assistir possa nos ajudar aí a compartilhar, a se inscrever no canal aí, será bem bacana, de verdade. Eu quero aqui deixar o meu testemunho, contribuir para alguma vida que precise. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida de alguém. Eu quero dizer para você que o início da minha caminhada, da minha história, na verdade, como criança, meu pai, na verdade, morreu, eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, de 3 a 5 anos de idade. Então minha mãe nunca trabalhou. Minha mãe nunca trabalhou e quando meu pai morreu, meu pai era o Porto Seguro, ele que sustentava, então ele sempre sustentou a família e minha mãe nunca tinha trabalhado. E quando o meu pai faleceu, minha mãe tinha 36 anos de idade e nós éramos em 7 irmãos. E minha mãe teve que agora arregaçar as mangas aí e começar a trabalhar. Mas a verdade, uma coisa que me machucava muito era o fato de não ter um pai, E minha mãe sustentou a gente, criou a gente com raça, com força. Nós moramos numa casa no Carrão, que essa casa, na verdade, é de herdeiros, e minha mãe teve que trabalhar num hospital, aqui na Conselheiro Carrão já não existe mais, e ela também trabalhava numa tecelagem chamada na Guilherme Jorge. Eu não via minha mãe. Quando ela saía de manhã, eu estava dormindo, à noite eu também estava dormindo, eu não conseguia ver minha mãe, porque ela não tinha mais tempo. E nós fomos criados com muita dificuldade, mas com muito amor. Minha mãe nunca deixou faltar material de escola, nem nada, mas pelo fato de não ter um pai, isso me frustrava muito. E eu lembro que nós tivemos períodos assim, muito pesado, de verdade. Porque minha mãe trabalhando, sustentando 7 filhos, minha irmã mais velha, que era a Carla, ela cuidava da gente, na medida do possível. E nós ficávamos ali esperando o retorno da minha mãe. Eu me envolvi com muitas amizades, eu não tinha muito prazer em estudar, Eu achava desnecessário, a minha mentalidade era: para que eu preciso estudar? Bom, mas minha mãe fazia a parte dela. E por muitas vezes, querido, eu me via assim frustrado pelo ambiente que nós estávamos, É um ambiente que aos olhos humanos não teria um resultado, nós não daríamos certo. E eu comecei a me envolver com pessoas erradas, comecei a me envolver com bebida, com cigarro, muito jovem, muito jovem. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou na minha infância foi, por várias vezes, eu e meus irmãos, o que nós tínhamos para comer era arroz com vinagre. Não tinha feijão, não tinha carne, e por muitas vezes era o que nós comíamos, era arroz e colocávamos vinagre. E nós dávamos glória a Deus, nós ali, naquele momento ali, a gente, mesmo sem conhecer a Deus, nós vimos Deus cuidando da gente. Eu vi desde o início Deus guardando, cuidando da gente. Minha mãe, por sua vez, ainda não era cristã. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou na minha infância era a necessidade de pai, porque eu tinha muito essa necessidade. Para mim, o pior dia era o dia dos pais na escola. Eu via as crianças, os meninos com os pais, e ali aquilo me matava, me corroía por dentro. E eu lembro que a minha mãe tinha um quadro de um cara, que hoje eu falo que é um cara, que era de alguém, mas não era de Jesus, com um coração púrpura, e todas as noites eu chegava em casa, ou estava ali, eu olhava para aquele quadro na sala de casa e começava a conversar com ele. Aquilo, entre aspas, me trazia um alívio, porque eu não tinha um pai, então eu começava a conversar, falava, então, Jesus, e começava a botar para fora tudo aquilo que me fazia mal. E um dia eu cheguei em casa, para espanto meu, e olhando, falei, cadê aquele quadro? Eu não vi o quadro, eu falei, mãe, cadê o quadro? Ela falou, filho, eu falei, mãe, cadê Jesus? Cadê Jesus? Ela começou a me explicar, filho, aquilo não era Jesus. Mas criança, a gente não entende. Eu falava, não, mãe, porque você tirou? Eu conversava com ele, ele falava comigo. Então, existia um buraco, uma lacuna no meu coração de uma paternidade, de um pai. E por esse motivo eu comecei a usar cigarro, muito novo, não sei se eu tinha 11, 12 anos.
e comecei a me envolver com coisas erradas, não queria ir para a escola, minha mãe lutava para mim ir para a escola. E eu lembro que eu passava mais tempo na casa dos meus primos, né, que eu amava, né, Deus até recolheu o Leandro, que nós chamávamos de Leco, né, que era meu irmão mesmo, de verdade. E eu passava mais tempo com eles, então era muita bebida, droga, cigarro. Eu cheirei muita cola, né, com eles e comecei a me envolver com coisas. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu conheci uma mulher que tinha 32 anos de idade e me envolvi num relacionamento com essa mulher. Ela, né, eu tinha 16, ela tinha 32 anos de idade. Acho que era no Capão, no Campo Limpo, se eu não me engano. E eu comecei a me envolver. E através dessa mulher eu conheci dois caras que me apresentaram pela primeira vez o crack. Na época que eu conheci o crack, ele era uma novidade no Brasil. Ninguém sabia o que era o crack ainda. Estava chegando, estava começando a chegar no Brasil. Então, eu me envolvi, pela primeira vez eu usei aquela droga, aquilo me destruiu. Mas no início que eu conheci, que eu usei pela primeira vez o crack, eu lembro que eu fiquei um tempo lá com ela, depois eu saí de lá e meus primos foram morar na favela do Esmaga-Sapo, na Penha. E eles se envolveram com um traficante. E eu fui para lá. E quando eu fui para lá nessa época, teve uma situação com um cara, eu era jovem, tinha 17 anos, e eu era forte, corria bem, sempre soube brigar muito. Teve uma situação, tivemos que pegar um cara e eu corri, consegui pegar esse cara e o traficante me chamou para trabalhar de segurança nessa biqueira. Não era diferente como hoje, né? Nas favelas era uma casa mesmo, tinha toda uma estrutura e nós trabalhávamos na casa. E eu lembro que eu ganhei uma arma e aí eu fiquei ali fazendo a segurança. Então para mim eu não precisava roubar, vender as coisas de casa porque eu tinha vontade, a droga. Né, e nós se afundamos naquela situação, naquela época. E eu lembro que eu cheguei a pesar acho, 40 quilos. Né, as pessoas elas, né, não queriam encostar em mim porque, na verdade, elas imaginavam que eu estava com AIDS. Né, acreditavam que eu estava com AIDS, não com crack. Porque eu emagreci muito, não comia nada. Eu ficava semanas sem dormir do efeito da droga. E as pessoas não encostavam porque achavam que eu estava com AIDS, mas na verdade era droga. Como era uma novidade no Brasil, estava chegando aqui ainda, hoje vou fazer 46 anos, então eu tinha 16, 17 anos na época. Eu lembro que nós começamos a trabalhar naquela situação e o diabo destruindo, né? Mas Deus tinha uma palavra, Deus tinha uma promessa sobre a minha vida, né? Através da vida dos meus avós, que lá no passado, né? Mesmo antes de eu nascer, mesmo antes de eu ser gerado, eles declararam e profetizaram sobre a minha família. Né? Eles oraram e declararam sobre a terceira e quarta geração. Hoje eu sei porque minha mãe, minhas tias contam a história que o meu avô era porteiro, né, na Igreja Batista, minha avó ali, e eles oraram por nós, clamaram por nós. Então a oração deles é poderosa e atingiu toda a nossa família. Hoje nós praticamente 90% da minha família somos cristãos, mas nem sempre foi assim. Então o diabo vem de uma maneira querendo destruir, querendo colocar pratos, ofertas, né, convites para nós. E eu lembro que nessa situação, que quando nós estávamos nessa casa traficando, Deus deu muitos livramentos, né? Eu lembro que a última vez que eu andei armado lá dentro foi quando eu estava no quintal dessa casa e veio alguns traficantes de outros estados para ter uma grande reunião. Eu lembro que eles estavam dentro da sala e eu estava do lado de fora. E nesse momento, lógico, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia, era o próprio diabo. E eu ouvia eles falando, vamos matar ele, porque dentro dessa casa, no quintal, tinha um poço. É um poço mesmo. E eu ouvi eles falando assim, olha, vamos jogar ele dentro do poço, vamos matar ele. Nós jogamos ele dentro do poço. E aí eu entrei dentro daquela sala armado e falando, quem que vai me matar? Olha só a loucura, irmãos. O próprio diabo estava armando uma cilada, né? Se eles quisessem tirar minha vida ali, mas eles falaram, cara, você tá louco, é o efeito da droga. É a droga. Eu sei que era o efeito da droga, mas eu sei que era o próprio diabo ali para tirar minha vida. Mas tudo tinha um plano. Deus não deixa nada acontecer sem um propósito. Põe isso no teu coração. Tudo tem um propósito. Eu não entendia na hora, mas hoje eu entendo. Dias antes, né, ou um dia antes de eu ser preso, Deus criou a situação, eles tomaram minha arma, eu não estava mais armado.
e agora estava trabalhando desarmado. E no outro dia, uma equipe da polícia, eles cercaram tudo. E se eu tivesse armado, talvez eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho para vocês. Então Deus prevê o futuro. Deus tirou a arma no momento certo. Eu fui preso com 17 anos. Deus não permitiu que eu fosse preso com maior de idade, para não ficar uma mancha, né, na minha vida, no meu histórico. Eu lembro que um dia antes Deus tira essa situação, Deus me livra, porque no efeito da droga, meu irmão, é assim, você se sente mais forte, mais homem, você faz uma besteira e Deus tirou, e no outro dia nós fomos presos, nós fomos todos, a maioria foi para prisão e eu fui para a FEBEM, a extinta Franco da Rocha, né? Não existe mais, eu creio que essa FEBEM. Eu fiquei 1 mês e 15 dias naquele lugar. Nesse mês e 15 dias foi o tempo para me desintoxicar, né, do efeito do crack, que é devastador, né? Quem usa isso, quem já usou, sabe como que é. Você não precisa usar 1 mês, 2 meses, não. É a primeira tragada na droga, você fica viciado, acabou. Primeira tragada, a pessoa já está condenada a virar um zumbi. Naquela situação, eu fui para a FEBEM. Eu louvo a Deus, porque naquele momento, se eu não tivesse ido para lá, talvez eu não estaria aqui, teria morrido de overdose, de uma série de situação. E quando eu fiquei lá, 1 mês e 15 dias, eu tomei uma decisão. Eu falei, nunca mais eu, né, tomei um posicionamento. Outra coisa que eu quero falar, não tem clínica, não tem remédio, nada que possa nos libertar, a não ser se for tomada uma decisão, uma posição. Nós temos que tomar um posicionamento. Então, naquele dia, eu tomei um posicionamento. Nunca mais eu uso essa droga. Mas, depois que eu saí, eu não usei mais o crack, mas usei cocaína, usei maconha, usei tudo quanto foi tipo de droga, mas eu tomei uma decisão. O crack eu não usaria mais. Então, realmente, eu já tive a oportunidade, me ofereceram. Eu falei, cara, não me oferece essa desgraça que eu não quero. Então, eu comecei a usar outros tipos de drogas. E eu lembro que a minha mãe nunca foi atrás de mim. Minha mãe, ela nunca foi ver onde eu estava. Mas todas as vezes que eu chegava em casa, podia ser a hora que for, de madrugada, a minha mãe estava com o joelho no chão e a cara no pó. E eu ficava bravo com ela, porque eu falava, vai dormir, você não sabe que eu estou bem. Eu lembro que numa ocasião eu estava numa das piores favelas do Campo Limpo, do Capão Redondo. E aconteceu uma situação, eu estava com essa mulher, que eu tinha 16 anos na época, ela tinha 32. E um cara, né, eu achava até que era um nóia, que ele não era nada, uma confusão com ele. E ele falou, peraí que eu vou ali, já vou voltar, vou trazer um negócio. Mas eu de verdade não acreditei. Eu falei, esse cara é um nóia. Mas quando eu vi ele no final da rua vindo, ele estava com uma Magnum brilhando na mão. E ali eu parei, fiquei olhando, e quando ele veio, eu comecei a conversar com ele, ao ponto de mudar toda a história, eu pegar a arma. Na época eu achava que eu era o cara. Mas hoje eu sei que foi a oração da minha mãe que interviu naquele dia para que eu não perdesse a vida. Muitas situações aconteceram, muitos convites, e o diabo me cercando para tirar minha vida, mas Deus colocando pessoas estratégicas, Deus colocando pessoas vinda por Ele, até mesmo anjos aparecendo para mover, para que eu não perdesse minha vida numa dessas situações. Hoje eu sei que eu só estou de pé, vivo, por causa de uma promessa de Deus. Por causa que Deus me guardou, hoje eu tenho essa consciência. Mas na época que a gente está nas drogas, a gente acha que não. Que a gente é bom, que a gente é o melhor. Mas hoje eu vi ali a mão de Deus me guardando e cobrindo. Quando nós estamos fora, né, da vontade de Deus, como eu decidi dar uma passeada no mundo e deixar a Deus, o diabo me secou e me cauterizou. Eu entrei num relacionamento, né, eu tenho 2 filhas de um relacionamento, né, quando eu estava no mundo. E eu amo minhas filhas. A Aline está com 24 anos e a Gabriele vai fazer 22. E quando eu estava com a mãe delas também sem Deus, tinha feito um trabalho, né, uma situação, e eu fiquei cego, amados, fiquei cego. Trouxe muita tristeza ao coração da minha mãe, né? Muitas sementes eu plantei na vida da minha mãe, tanto de deixar ela sem me ver durante meses, durante muito tempo, né, sem dar satisfação se eu estava vivo ou se eu estava morto. E quando eu conheci a mãe das minhas filhas, começou um período de tortura. Era muita mentira e eu acreditava nas mentiras dela, ia contra a minha família, ia contra a minha mãe, ia contra meus irmãos.
estava literalmente cego, cego, cego. Mas eu lembro que quando eu voltei para Jesus, e eu lembro até hoje, em 2002, que eu cansei, eu estava virado 3 dias na rua, era 10 horas da manhã, o sol estava estralando, naquele dia eu estava com um maço de cigarro cheio, eu falei, Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida, Senhor, eu cansei, eu falei, Deus, ali eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu não tenho condições de largar a droga, o vício, a prostituição, mas se o Senhor é Deus e o Senhor pode, então a partir de hoje eu não bebo, não fumo, nunca mais eu vou para a igreja e vou te servir. Naquele dia eu contei para os amigos, falei, cara, eu vou para a igreja, eu não quero mais. E aí eles falaram que só passa a noia, passou a noia, você volta. Eu falei, então vocês vão ver. Quando eu virei as costas, eu falei para Deus, Senhor, você ouviu o que eles falaram? Eu falei, agora é com o Senhor, porque eu mesmo não consigo. Amados, eu me afundei nas drogas. Eu era desacreditado pela minha família, desacreditado pelos meus parentes, pelos meus vizinhos. Ninguém me dava nada. O que falavam sobre mim no bairro onde eu morava, Demetrio Zé, cadeia ou morte. A única coisa que os vizinhos vinham, os amigos vinham, é quando tinha um problema de briga, eles batiam na minha porta, contrariando minha mãe, contrariando todo mundo, porque eu ia e resolvia o problema. Então, a minha irmã tinha até raiva, minha mãe, de algumas pessoas que iam lá só me procurar para resolver problema, quando era problema de briga, problema de alguma situação. E eu sempre tive esse lado, né, mais sanguíneo, eu sempre gostei de proteger os amigos. Mas, na verdade, eu sabia que era o diabo querendo, né? Hoje eu sei, tenho esse entendimento, querendo me colocar numa enrascada. E quando eu tomei essa decisão em 2002, ali eu tomei um posicionamento. Por isso que eu falo para muitos jovens que hoje me procuram, até mesmo amigos que hoje estão na droga, eu falo, cara, não adianta você ir para uma clínica, não adianta você usar adesivo ou remédio se você não tomar uma decisão. Porque Deus, ele não vai te forçar nada. É um posicionamento, é um basta, fala, não quero mais. E aí Deus te ajuda, Deus é com você. Deus, ele supre as nossas necessidades. Eu posso falar, daquele dia em diante, nunca mais pus um cigarro, amassei um maço inteiro, joguei fora. Nunca mais pus um gole de bebida, nunca mais pus uma cocaína no meu nariz. E até hoje, nós estamos em 2022, nunca mais. Vontade, desejo, nada. Tive outras guerras monumentais contra a minha vida, mas nunca mais a droga me governou. Uma decisão, um posicionamento. Talvez você pode estar me ouvindo, falando, Senhor, como que eu faço para largar a droga? Porque a droga não é algo bom. Eu entendo muitas pessoas que usam porque eu já usei. Eu sei a sensação. Quando eu usava cocaína, era maravilhoso, mas no outro dia, um espírito de depressão, um espírito da morte, eu só queria tirar a minha vida. Um buraco, um vazio, que hoje eu sei que isso é falta de Jesus. Mas a sensação da droga no outro dia é de perda, é de querer se matar, é de querer tirar a vida. Então, amado, você tem que fazer antes de qualquer coisa, é tomar uma decisão. Não quero mais. Pronto. É o que Deus precisa ouvir. Que você não quer mais. E se posicionar. Para que Ele possa, de verdade, redirecionar o teu caminho, mudar a sua história, o seu destino. Como eu estava dizendo, a minha vida foi uma vida de muitas crises e muitos problemas que eu mesmo me coloquei. Muitas decisões erradas que eu tomei que causaram dor e sofrimento na minha vida e na minha família. Mas quando eu decidi andar com Jesus, quando eu decidi mudar a realidade, Deus, ele começou um processo. E nesse processo, amado, não foi fácil. Esse processo não foi um mar de rosa, porque hoje nós vemos um evangelho que tudo vai dar certo. Nós não vemos hoje um evangelho que é pregado, como diz, né, como a própria Bíblia diz, né, no mundo tereis aflição. Deus nunca nos isentou do problema ou da aflição. Mas hoje nós temos um evangelho que você vai só ter vitória, que você vai viver só o melhor. Há um processo e um tempo para tudo. Muitos não conseguem suportar o processo e o caminho. E acabam se desviando, saindo pensando porque não aconteceu. Não, Deus sabe o dia e a hora de nos entregar. Ele não vai entregar, não vai fazer antes do tempo dele. Eu lembro, querido, que nesse processo agora de conversão, eu comecei a ir para a igreja, comecei a buscar o Senhor, fui para... a primeira vez que eu fui para uma expo cristão no Center Norte, vi ali pela primeira vez o pastor Silas Malafaia pregando, não conhecia, até achei, falei, mas esse cara grita demais. E aí eu falei o som alto ali, ouvindo, Deus começou a me ministrar, Deus começou a trabalhar. E aí quando você se converte, que você pensa, é que tudo vai acontecer na hora. Quantas igrejas eu fui que Deus falou, varão, abre a mão, tô vendo pó de ouro, varão, tô vendo uma chave de um carro zero. Toda igreja que eu ia, era a chave de carro, era casa, era isso. Eu falava, Senhor, glória a Deus.
Só que com o tempo, isso foi me frustrando. Por quê? Porque não acontecia. Não acontecia porque não era porque Deus não tinha falado, era porque ainda não era tempo. Deus, ele permite a gente passar por processo e a gente acha que às vezes a gente está pronto para receber. Mas se você não tiver habilitado, você não vai receber. Minhas coisas, um pai, eu tenho um filho, o meu maior sonho é o quê? Dar a melhor coisa para ele. Amanhã mais tarde dar um carro para ele, mas hoje eu não posso dar por quê? Porque ele tem 10 anos, hoje ele não é habilitado para receber. Então eu entendo que eu não estava habilitado para receber o milagre de Deus. E Deus começou um processo me mostrando de dentro para fora quem eu era, mostrando que eu precisava ser moído. E aí Deus me leva pro vale mesmo. Deus começa a me esmagar e mostrar que eu ainda precisava me libertar, que eu precisava tirar muita religiosidade que me governava e me mostrar quem eu era. E quando Deus começa a mostrar pra gente quem a gente é, meu irmão, a gente faz como Naamã, tem que tirar a roupa e falar, Senhor, esse sou eu. Leproso, né, mentiroso, muitas coisas Deus começou a tratar em mim. Porque eu vi os profetas falando, tô vendo uma igreja, um povo, tô vendo Deus te levantando. Mas o que eu via, o que eu olhava, amados, era impossibilidade. Eu morava, todo esse processo, né, eu comecei a buscar a Deus, e aí eu pensei, o que eu pensei? Agora Deus vai restaurar, porque esse convívio com a mãe das minhas filhas foi terrível, irmão. Era briga todo dia, era uma coisa maligna, era uma coisa terrível. Eu tava no bar bebendo, enchendo a cara, ela com meus amigos, ela tava subindo lá pra me envergonhar, e aí ela veio pra cima, eu tive que dar né, não bater, mas pegar no cabelo dela e vir arrastando ela da rua, lá de cima até embaixo, porque ela tirava, sabe, a minha paz, ela queria me envergonhar, e aí eu também sem Jesus, no mundo, bebendo, fazendo um monte de situação, quebrando pau, e eu falava, meu Deus. E quando eu fui para Jesus, o que eu imaginei? Falei, agora Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. E aí comecei para a igreja, comecei em um mês, amado. Por Deus do céu, meu irmão, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sentimento que eu tinha por ela, foi como se fosse uma tocha caindo no meio do oceano e apagando. E aí veio o questionamento. Eu falei, Deus, peraí, como? Se hoje eu estou indo para a igreja, adorando, detalhe, não casei com ela, não éramos casados, tá bom? Quando eu conheci ela, não era da igreja. E aí eu comecei a orar e falar com Deus. O Espírito Santo falou assim, como se eu pudesse quase ouvir a voz dele. Porque o sentimento que não é meu, eu arranco e lanço fora. O Espírito Santo falou para mim, você está livre a partir de agora. Porque o que você sentia por ela não era de mim. Mas se você quiser pagar o preço, fique à vontade. Mas se você não quiser, você está livre. Irmãos, tentei durante um mês. Não deu. Aí eu falei, Senhor, não quero. Não vou pagar o preço. Porque é uma pessoa muito difícil, amados. Foi muita situação, muito trabalho. E, sabe, muita mentira. E hoje ela está irreconhecível. Né? Hoje é uma pessoa irreconhecível. Hoje eu oro por ela, estou num jejum, num processo, né, para que Deus restaure ela. Mas foram muitas coisas. Amado, há um tempo atrás eu fui preso. Eu fui preso porque, já sendo pastor de igreja, estamos aqui, casado com a minha esposa. O que aconteceu? Um advogado abençoado, mas não foi o advogado. Hoje eu entendo que foi Deus. Olha os caminhos que Deus trabalha e a gente não entende. Eu fui no fórum para ver uma situação e quando eu estou lá, eu vi que demorou e quando daqui a pouco encostou 2 policiais militares do meu lado, falou, senhor é médico? Falei, sou. Então, tá constando uma situação aí no seu nome aí, nós vamos ter que levar você. Aí eu falei, é verdade? Falou, Eu falei, não, beleza. Posso só dar uma ligada? Posso mandar uma mensagem? Falou, pode. Mandei mensagem para minhas irmãs, que nem mandei para minha esposa, não lembro se eu mandei. Não queria. Eu já conheci minha esposa, ela é muito ansiosa, né? Mas algo falava para mim, eu sempre falei, se um dia eu for para cadeia, é porque tem um propósito de Deus. E aí, algo falava para mim, há um propósito nisso. E aí, ligamos, a minha esposa, aí falaram para ela, ficou desesperada, né? Ficou, meu Deus do céu. E aí me levaram para fazer corpo de delito e tal, os policiais muito bacana. Falou, não, calma. Eu falei, não, fica tranquilo, faça o seu trabalho. Esse é o seu trabalho. E eu entrei e ali fomos fazer corpo de delito e tal. Eles não me colocaram lá atrás, me colocaram sentado, não me puseram no corró, me trataram super bem. Irmãos, eu falo para você, tudo tem um propósito.
Nada acontece sem propósito. Quando a gente acha que a nossa vida, não, nasci, eu vim por vir, não, cara, você é um propósito. Entenda, você na corrida da vida você lutou. Por isso você está me ouvindo hoje, talvez ouvindo esse testemunho. Porque na corrida da vida você venceu. Por mais que você possa falar, Senhor, eu sou um improvável, Deus não está me vendo, Deus te viu, você nasceu. 1 bilhão morreu para que você estivesse aqui ouvindo. E se você entender que é uma promessa sobre a tua vida, você nunca mais vai ficar se sentindo, sabe, a pior pessoa do mundo. Você vai levantar e vai falar, cara, eu sou a imagem e semelhança. Há um propósito de Deus na minha vida. E aí, até o final desse testemunho, você vai ficar impactado do que Deus mudou a minha realidade. E aí eu lembro que nós estávamos ali, eu fui para fazer corpo de delito e tal. Esposa desesperada, o pessoal correndo aqui do lado de fora. E quando eu cheguei na delegacia, porque tem a delegacia que é na Zona Norte, em Pirituba, é chamada Cadeia dos Artistas, porque todo mundo que porque a situação que aconteceu foi por causa de pensão. Eu pagava tudo e tal, mas ela fez um BO lá que eu não estava pagando a pensão. Só que assim, quando a mulher faz um BO que não está pagando a pensão, o juiz não pede, manda ele vir aqui, vamos comprovar. Não, já sai a ordem pedindo a prisão. Você não tem como se defender. Mas como eu falei no começo, tudo tem um propósito, né? E aí eu lembro que eu cheguei na delegacia, quando eu cheguei lá, vem três detentos, né? Na verdade, não é vagabundo, é tudo pensão. Lá só é pensão, não tem outro crime. É só pensão. Quando eu cheguei lá, eles falaram, tal, se apresente. Aí eu peguei e falei assim, olha, eles falaram assim, você é de alguma facção? Perguntaram pra mim. Eu falei meu nome e tal. Falou, você é de uma facção? Eu falei, sou. Ele falou, qual facção que você é? Eu falei, sou do PCC. Ele falou, PCC? Eu falei, Primeiro Comando de Cristo. Aí ele falou, falei assim, não, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Quando eu falei que eu era pastor, aquele cara começou a gritar dentro daquela cadeia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, chama o alemão, chama o alemão, chama o alemão. E aquele desespero e tal, eu não entendendo nada, né, irmão? Só falei que era pastor, né? Começou, o que foi? Chamou o alemão, o alemão. Aí veio o outro, o que foi? Ele falou que é pastor, o outro, cara, eu não acredito. Aí começou aquela correria dentro da cadeia. Aí daqui a pouco veio o alemão, alemão, pergunta pra ele o que ele acabou de falar pra mim. Fala pra ele que você acabou de falar pra mim. Eu falei, eu sou pastor. O alemão, meu Deus, cara. E tal, aquele desespero dentro da cadeia. Eu falei, Jesus. E eu não entendendo nada, irmãos, não entendendo nada. Daqui a pouco eles, não, pastor, você não tá entendendo o que aconteceu. Deixa eu te explicar. Você não tá acontecendo, você não tá entendendo, eu sei que tá todo mundo assim. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou assim, nós estávamos aqui e ontem tinha um pastor aqui com a gente. Deus usou esse pastor na cadeia inteira para falar com todo mundo, em revelação. Deus usando ele poderosamente aqui, só que ontem veio a liberdade dele. Mas quando ele estava saindo, ele virou para nós e falou, escuta o que eu vou falar. Eu estou indo embora, mas eu estou trazendo um outro pastor aqui para dentro. Meu Deus, eu falei, Jesus, eu falei, Senhor. Aí minha esposa até falou, logo você... Por isso que eu falo, há um propósito em tudo, amados. Eu quero falar para você, eu me tornei um porto seguro naquele lugar. O meu propósito era ficar 1 mês lá, mas o desespero da minha esposa, né, o coração dela, e aí Deus teve que intervir. Eu fiquei 1 dia e meio lá, amados. Porque assim, dentro de uma cadeia, eu comecei a sentar com aqueles homens, conversar. Imagina dentro da cadeia você dar um abraço no homem. Eu como pastor eu podia fazer isso. Tinha uns que falavam assim, pastor, eu nunca passei na frente de uma delegacia. Eu não sei o que é isso. Os homens por fora mostrando uma força, mas por dentro destruídos. Aqueles homens choravam para mim. Eu falava para eles, calma, você não está entendendo. Deus te trouxe aqui. Talvez você não entenda o meio de Deus trabalhar. Pastor, eu não estou devendo. E a maioria aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. Então, muitas pessoas frustradas, muitos pagando, e a mulher com raiva ia lá e metia no pau. E os caras numa blitz, numa coisa, ia pra cadeia. Mas tinha um lá que era um propósito maior. Eu lembro que eu conversando com um, com outro, aí esse alemão, eu fiquei na cela dele, né? Ele falou, pastor, tem um menino que tá na solitária. Aí ele contou a história pra mim, falou que o pastor que tinha saído falou que viu o demônio do lado dele, devia ter falado, ele falou, não sei por que eu não falei. E à noite, porque assim, dormia 8 no que chama os barracos, né? E no pátio, punha os colchões, eu dormia de valete. Esse demônio tomou a vida desse menino e esse menino deitou em cima de um outro detento e beijou ele e pôs a mão. Os caras arrebentaram ele lá dentro. Arrebentaram ele e colocaram ele dentro do corró. Dentro da solitária.
E aí, quando esse alemão me contou, falou, vai lá, pastor, ele está precisando de você. E aí eu lembro que eu fui lá conversar com ele, peguei, falei, pedi licença para os três que coordenava, a cadeia lá. Ele falou, pastor, cara, jóia, esse menino precisa do senhor, vai lá, vai lá. E eu lembro que eu entrei, ele estava sentado, cabeça baixa, no negócio, só tinha um buraco que era a privada, mão, terrível. E ele com uma biblinha pequenininha, amassada na mão assim, segurando. E aí quando eu entrei, eu falei, filho, Deus me trouxe dentro desse lugar por causa de você. Eu falei, o Senhor me trouxe aqui para lembrar para você quanto você é amado, que Ele não esqueceu de você. O que aconteceu, filho? E aí comecei a conversar com aquele jovem. Comecei a conversar com aquele jovem, falei, filho, o que aconteceu? Por que eu falei, me conta um pouquinho. Ele começou a contar, pastor, eu era da igreja, eu louvava a Deus, eu era casado, eu tinha esposa. Eu não sei por que eu saí da igreja. E quando eu saí da igreja, pastor, eu era casado. Eu nunca gostei de homem. Mas quando eu saí, eu comecei a gostar de homem. Você que está pensando em sair da igreja, pensando em ir para o mundo, que a Bíblia diz que o príncipe desse século é Satanás. Um dia você amarrou, você repreendeu, expulsou, e agora você está com desejo de ir para o mundo que é dele. É dele. Foi o que aconteceu com esse jovem. Começou a sentir desejo e atração por homens. E ali comecei a ministrar ele. Falei, cara, eu preciso orar por você. Você precisa voltar para Jesus agora, enquanto é tempo. E aquele jovem começou a chorar desesperadamente. Mas Deus me levou lá para dentro por causa daquele jovem e de outros que estavam ali. Às vezes você está perguntando para Deus o porquê que você está numa crise, num problema, por que o gigante se levantou. E uma nação inteira estava perguntando para Deus o porquê daquela vergonha de um cara chamado Golias afrontando um exército. Mas um menino com uma palavra queimando no coração, ele decidiu enfrentar o problema. Davi sabia que o gigante não era para sua morte. Ele sabia que o gigante era proposital para promover ele para dentro do palácio. Então, às vezes, querida, a gente fica questionando, perguntando, Deus, por que do problema? Não, o problema só vai nos colocar dentro do milagre. Então, amados, não pergunte para Deus o porquê, mas viva, sabe, consciente que toda guerra, todo problema, toda circunstância adversa tem um resultado extraordinário na vida dos filhos que entendem o propósito. Davi entendeu, todo mundo viu o problema, todo mundo viu a morte, mas Davi viu o cara que colocaria ele dentro do seu propósito. Então, quando eu entendi que a minha ida para aquele lugar era proposital, porque eles precisavam de um porto seguro, eles precisavam de uma referência, e eu me tornei uma referência para aqueles homens. Sentavam do meu lado, perguntavam, queriam estar perto de mim, não desgrudavam de mim, porque eu me tornei uma referência para eles lá dentro. Então, amados, nós precisamos nos posicionar. Então, tudo começou, Deus começou a me levantar, Deus começou a trabalhar. Eu fui quase 20 anos de um ministério. Antes de Deus entregar, hoje o nosso ministério é a Comunidade Apostólica Céu na Terra, mas antes dele entregar, ele me tratou, me curou, me libertou de muitas feridas. Ele precisava me moldar com caráter de pastor. Ele precisava moldar, ele precisava criar história e experiências que sem esses quase 20 anos eu não teria hoje condições de governar ou de ser o mordomo da casa dele. Então hoje eu estou vivendo um período muito poderoso da parte de Deus. Mas por muito tempo eu fiquei frustrado, perguntando para Deus o porquê. Sabe aqueles porquê? Por quê, Deus? Por quê? Eu trabalhava dia e noite, amados. Eu não conseguia comprar uma pizza para minha esposa e para o meu filho. Nós morávamos e depois que eu separei da mãe das minhas filhas, muitas guerras aconteceu. Eu trabalhava, eu era chefe de segurança na época antes de ir para essa parte, eu era chefe de segurança de uma casa muito famosa na Vila Olímpia, né, casa de pessoas, de artistas e tal. Quando eu separei dela, eu fui morar na Zona Sul. E ela foi nessa casa para falar para os donos da casa que eu tinha passado AIDS para ela e que eu estava morando com uma prostituta, para tentar
ver se eu perdia o meu emprego. Mas os caras conheciam o meu caráter, sabia da minha hombridade, sabia quem eu era, né? Pelo meu trabalho, pela minha postura. Mas foi em vão. Isso foi uma série de situação. Começou uma série de situação, uma série de... Eu lembro que em 2002, 2003, se eu não me engano, foi os primeiros atentados do PCC em São Paulo. Não sei se você lembra. Eu estava morando na Zona Sul, as minhas filhas ficaram com ela, eu deixei a casa com tudo, deixei ela morando com as minhas filhas. E minha mãe me ligou falando que ela estava num risco-café, porque quando eu separei, ela nunca foi de beber, de fumar, e foi separar, ela começou a beber, fumar, começou a ir para uns barzinhos. Bom, e aí no primeiro ataque, a minha mãe me ligou e falou: Demetrio, a Aline está dentro de casa, tinha 7 anos de idade, está dentro de casa trancada, e a Gabriela está com ela no risca-faca, no forró aí. E era um frio, amado, estava um frio terrível. Eu lembro que eu peguei o carro, vim lá da Zona Sul, não tinha farol vermelho para mim. Cheguei, pedi um apoio policial, mostrei para os policiais, porque a casa, ela estava cheia, um palmo do chão de lixo, fezes, estava podre. Dentro da gaveta das roupas das minhas filhas tinha até rato morto. Uma situação terrível, amado, terrível. E aí ele falou: pode abrir. Eu abri com a autorização do policial, peguei minha filha. Ele falou: você sabe onde está a outra? Eu falei: tá num barzinho com ela. Fui lá, quando eu cheguei lá, a minha filha mais nova estava em cima de uma mesa de bilhar, uma camiseta regata, um frio. Peguei ela, e aí quando eu tô trazendo ela veio gritando, me xingando. Os policial falou para ela: cala a boca! E entra dentro da viatura. Cala sua boca! E entrou o delegado, chegando na delegacia. Ele não queria fazer o BO. Ele não queria fazer. Por quê? Porque tinha acabado de tacar 66. E todos os policiais civis estavam do lado dos postes, com todos armados, esperando um ataque na 31 ADP. E aí, quando os policiais falaram para ele, falou: delegado, não tem como, a situação dele é esse, tem que fazer o BO. Foi aí, fazendo o BO, eu consegui a guarda das minhas filhas. E aí eu conseguia ver a guarda das minhas filhas. Como eu trabalhava de chefe de segurança numa casa, eu trabalhava à noite. Aí eu tive que ficar de dia com as minhas filhas, tive que arrumar escola para elas na Zona Sul. Irmãos, foi uma situação muito, muito terrível, porque eu tive que me desdobrar ali. E aí eu consegui, ela começou uma guerra, ela foi... Porque ela não tinha lugar para ficar, ela morava num lugar lá que era tipo na beira do rio, um lugar bem terrível mesmo. E ela acabou se unindo, casando com o namorado da mãe dela na época, né, um senhor de idade. Você vê a situação. E ele tem casa, ele era encarregado de uma empresa e tal. E aí ela começou uma batalha, né, comigo, porque ela não queria minhas filhas, ela queria me atacar. Porque o que eu mais amava eram minhas filhas, e aquilo me feria. Quando feria minhas filhas, me feria. Era mais fácil me esfaquear do que tocar, aquilo me matava. Eu não queria ferir ela, não queria, sabe, eu estava buscando a Deus, eu queria que nós ficássemos, eu conversei muito com ela. Falei: vamos ser amigos, né, vamos, sabe, lutar, mas ela queria me atingir, ela sabia que o jeito de me atingir era tocando as minhas filhas. Aquilo me deixou muito mal. E aí uma série de situações. Lembra que eu falei no início que toda a semeadura ela tem uma colheita? A semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. E aí começamos essa batalha. E uma série de situações, não quero muito falar assim sobre ela, porque ela é uma alma, eu quero que ela, né, se torne uma bênção. Eu tenho orado muito por ela, não é minha intenção tocar nela. Eu sei que como ela errou, eu também errei. Como ela falhou, eu também falhei. Eu não quero passar como santarrão, como o que estava certo, não, porque eu também estava errado. Também fiz ela sofrer, também errei muito com ela, né? Eu quero que ela seja feliz, mas os dois erraram, né? Nós dois erramos, estávamos sem Deus, estávamos desconectados. Agora eu creio que ela está indo para a igreja, né? No ministério aí, e tenho orado para que Deus restaure ela de verdade, assim como Ele tem restaurado a minha vida. Então, eu lembro que foram um período muito difícil, que muitas vezes eu perguntava para Deus, eu falava: Senhor, o que está acontecendo? Eu falei: Senhor, será que o Senhor não está vendo, Deus? Será que o Senhor não está... E ficava, amados, como talvez você está aí perguntando para Deus: Senhor, até quando? Nada muda, tudo que faz dá errado. Montei uma empresa, quebrou, montei outra empresa, quebrou. Tentava uma outra coisa, não dava certo. Eu falava: Senhor, meu Deus do céu. E aí comecei no ministério 20 anos, amados. Vesti a camisa, eu me tornei o braço direito do bispo da igreja. Os cultos de quinta-feira eu que tomava conta. Né? Quem pregava era ele, quem pregava era eu. E uma coisa que Deus me deu, o dom da palavra. Deus me deu um dom de ministrar, amados.
E eu não falo isso para me glorificar, para me exaltar. Porque o que eu mais faço, amadas, é buscar em Deus, no monte, em oração. E eu sempre amei a palavra, eu sempre amei isso. E uma coisa que incomodava algumas pessoas, eu creio que na vida de qualquer um, porque quando Deus te levanta, vai incomodar, vai levantar pessoas que vão te aplaudir, e vai levantar pessoas que vão tentar matar o teu ministério, como fizeram com Jesus. Você prega para Beelzebul, você é o demônio, você não é de Deus não. Então a gente não pode ter a pretensão de achar que a gente vai ser amado por todo mundo. Né? O maior sinal de um ministério estar sendo aprovado por Deus são os opositores, são os críticos, são aqueles que vão te condenar e vão querer parar o teu ministério. Esse é o maior exemplo. E quando eu comecei, lógico que muitas pessoas vinham para mim, mas eu nunca deixei isso entrar no meu coração e até tomava um certo cuidado, porque muitas pessoas, nossa, pastor, que palavra, Deus te usou. Eu falei, irmão, a glória é do Senhor. Então a gente tem que ter, né, uma certa sabedoria, pedir para Deus um discernimento, porque a gente sabe, tem pessoas que gostam de você, tem uns que querem ver se isso vai entrar no teu coração, se você vai falar, cara, eu sou o cara e acabou, não. Então, Deus, pela infinita misericórdia dele, me deu isso. Eu posso, amados, até sempre falo para algumas pessoas, e não que eu faço isso, né, ficar um mês sem ler a Bíblia, mas eu posso ficar um mês sem ler a Bíblia. Em um versículo, Deus, ele me dá uma coisa que eu falo, Senhor, eu falo isso para as pessoas, eu falo, é Deus, né? Não é uma coisa que a gente força, que a gente quer se aparecer, não, amados. Então, Deus me deu isso. E aí, muitas coisas começaram a se levantar. Muitas pessoas querem matar o teu ministério e parar. Eu falava, Senhor, mas eu sempre fui de monte, sempre fui de oração, sempre eu orei durante anos nesse ministério, pedindo para que Deus levantasse um para estar comigo no monte. Durante anos eu fui sozinho lá pro Embu das Artes, pro Monte da Luz. Eu amo aquele lugar. Já me acampei lá, fiquei 3 dias lá, que tem toda uma estrutura, né? Quem já foi para lá sabe. Então tem alojamento, tem banheiro, tem, sabe, toda uma estrutura maravilhosa. Então eu ficava lá acampado lá 3 dias orando, buscando Deus. Até que Deus levantou a igreja para ir para o monte. Eu falei, Senhor, obrigado. Porque eu falava, Deus, sozinho aqui, Deus, olha quanta gente aqui, igreja. E aí Deus incendiou. E aí as pessoas, pastor, quero ir por aí, pode me levar. E nós fazíamos caravana. Fizemos até um propósito lá durante 3 meses, né, um propósito para uma resposta e Deus respondeu. Só que acontece, amado, quando você tem um propósito, Deus tem um propósito na tua vida e ele vai se manifestar e vai se revelar, antes dele mostrar de verdade, colocar no outro nível, ele vai colocar pessoas estratégicas de verdade, tanto para nos promover, para nos ferir, para nos ensinar como não sermos, mas como sermos diferenciados. E quando eu estava ali naquele ministério, muitos anos, e eu quero deixar aqui bem claro, que eu não quero ferir ninguém, mas eu preciso contar porque é o meu testemunho. Deus começou a me usar naquele lugar, pessoas vinham, e uma coisa que Deus me deu, amado, eu vou falar, não é que eu faço esforço para fazer isso, não é que eu vou atrás, que eu mando mensagem, não. Deus me deu um dom de ganhar almas para Jesus. As pessoas vêm, uma conversa, e as pessoas ficam. Coisas assim que as pessoas falam, você é um evangelista nato, você ganha pessoas com facilidade. Eu até comento isso, eu falo assim, ó, é Deus, porque se eu for falar, eu não posso ser hipócrita e mentiroso. Se eu falar que eu vou atrás, que eu vou sim visito, eu gosto de visitar, eu gosto de fazer culto lá, mas Deus, uma conversa com a pessoa vem e fica e permanece. E eu vou orando, lógico, por elas, intercedendo, mas é uma coisa que flui natural, não é uma coisa forçada. E aí nós começamos a ganhar muitas pessoas para Jesus. Começamos a ganhar muitas pessoas para o ministério. Só que quando você começa a se destacar, você começa a ser visto, as pessoas também começam a se levantar. Então nessa igreja, eu e minha família, minha irmã, a Tati, a Carla, nós sempre trabalhamos para o reino. O que acontecia? As pessoas falavam que a igreja era nossa, a igreja da família Cabral. Por quê? Porque ninguém queria fazer o que a gente fazia. Ninguém queria se colocar na brecha. E a gente fazia. Eu sempre fui fazer evangelismo, de ajudar o pastor, de colar nele, falar, vamos levantar essa campanha, ó, irmãos, o aluguel está atrasado, vamos, sabe? Então vestia a camisa de verdade. Fazia evangelismo, ia fazer velório, sabe? Então não tinha tempo ruim. A minha irmã sempre gostou de trabalhar com evento, ela fazia evento e tal, sempre se doando, a gente sempre fomos de se doar. E as pessoas criticavam por isso, impressionante, né? Se você não faz nada, mas se você faz... E aí minha irmã, a Tati, que trabalha com evento, ela ficou 7 anos fora dessa igreja. Quando ela voltou, olha só,
ela voltou, ela colou na bispa. E ela fazia café da manhã pra bispa, fazia café da tarde, fazia janta, fazia churrasco, fazia os eventos, tava ali, fazia feira pra ela, levava na casa dela e começou a criar dor de cotovelo, inveja. Em algumas irmãs, que agora é só a Tati, não sei o quê. E aí um dia eu falei, engraçado, ela ficou 7 anos fora da igreja, ninguém colou na bispa. Quando ela volta, agora o povo tá falando que é só ela, que ela faz isso, que ela faz aquilo. Então você vê, tem ser humano que tem que ser estudado pela NASA, né, irmão? Então, quando a gente se dispõe para fazer, os críticos vêm. Tem pessoas, e nós, aí, quando Deus falou que o nosso tempo, que o meu tempo, porque foi assim, quando Deus falou para mim que o meu tempo acabou lá, na verdade, por um tempo eu queria sair. Só que a minha esposa não concordava. Então, a Bíblia diz que reino dividido, casa dividida não pode subsistir. Então, nós temos que ter concordância, né? Sem concordância, então, e eu ficava muito bravo, que ela, não, eu falei amém. E Deus falou para mim, e aí começamos a orar. Eu até esqueci, amados. Até esqueci, não fiquei de boa. O dia que Deus criou uma situação e eu conversei com ela, ela falou, amor, acho que nosso tempo acabou lá. Essa foi a maior revelação para minha vida, foi quando minha esposa concordou. Porque Deus usou profeta, Deus falou, nós montamos uma cozinha industrial, eu, minha esposa, minha irmã, nós estávamos fazendo marmitas e tal. E eu pedia para os profetas orar, um profeta falou, pastor, eu até orei, não sei se Deus vai dar um escape nisso. Mas o que Deus me mostra é uma igreja e um povo. Eu vejo milhares de pessoas entrando, uma igreja muito grande. Eu vejo centenas de milhares de pessoas chegando na igreja. Eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor. Aí eu fui pedir para outra orar e a mesma coisa. E aí eu falei, Senhor, quando eu conversei com ela, que ela falou... Aí fui conversar com meus irmãos. Os meus irmãos estavam todos orando. Nós somos em 7 irmãos. A maioria estávamos lá. Todos falaram que estavam orando também. Quando nós fomos pedir, conversar com o bispo. E eu falei, vocês não vão por causa de mim. Não vão. E até um pastor que fala ao meu coração, né, que me dá cobertura espiritual, o pastor Marcelo, ele falou uma verdade. Ele falou, você quer saber se o seu ministério está sendo aprovado por Deus? A maior prova que o teu ministério é aprovado por Deus é a tua família. Toda a tua família está te seguindo, que é uma coisa muito rara hoje em dia. É a família seguir. Então esse é o maior sinal que Deus está provando. E eu falei, amém. Fomos falar com o bispo para que a gente possa pedir a bênção. Uma série de situações aconteceu, né? Meus irmãos orando também. E antes, amados, de pedir a bênção, antes de chegar no bispo, de conversar, nós conversamos. E eu chamei um pastor amigo, né? Um casal de pastores lá da igreja. Conversamos, abrimos o coração, falamos tudo. E aí eu pedi um sinal para Deus. Eu falei, Deus, se é o Senhor. Porque crente é assim, né, irmão? Crente tem que ser estudado pela NASA, isso é verdade. Deus fala, usa profeta, Deus fala isso. Mas a gente sempre quer mais uma confirmação, né? A gente sempre quer mais uma confirmação. E aí eu lembro que eu fui orar, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale através da boca dele, do bispo dessa igreja. O Senhor usou profeta A, B, C, mas amém, mas ele tem que falar. E eu lembro que nós conversamos e tudo que nós conversamos naquele dia, amado, foi impressionante. Tudo parecia que ele estava dentro da casa. Deus tomou ele e começou a falar. E ele falou, uma das coisas que ficou marcada naquele dia foi o que ele falou. Você tem um projeto. Você tem até o desenho, o logo do projeto. E na verdade eu já tinha o logo da igreja, o nome da igreja, já tinha tudo. Porque Deus tinha me dado. E você perguntou para Deus se era tempo. E Deus manda dizer para você que já passou do tempo. E tudo que nós conversamos naquele dia, irmão, com esse casal de pastor, Deus usou a vida do bispo da igreja para falar. Eu falei, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, foi uma confirmação. E aí nós oramos, Deus me deu 3 sonhos. Deus me deu 3 sonhos. A coisa mais difícil, amados, é sonhar. Deus me deu 3 sonhos, eu falei, Deus... E aí eu pedi na interpretação. Lembro que num desses sonhos eu estava como se fosse um grande aquário, um grande elevador muito grande. E eu lembro que antes de chegar nesse elevador, eu estava com a minha esposa e eu falava, cadê ele? Cadê ele? Vi um homem muito educado, parece que nem era da terra, sabe? Calma, Senhor, tá tudo bem, eu vou te ajudar e tal. E eu nervoso, cadê? E calma, Senhor. E eu via do lado assim, não sei se era do lado esquerdo ou direito, uma pessoa como se estivesse numa marca, cheia de aparelhos. Só que era uma medicina que não era uma medicina da terra, era uma coisa assim, que não tinha nada daquilo na terra. Eu falava assim, que lugar é esse? E eu lembro que quando eu falava com aquele senhor, cadê? Aí vinha, isso mesmo.
dentro desse grande elevador, que parecia um elevador, na verdade é como se fosse um aquário. Eu lembro que esse aquário, esse grande elevador, que parecia um aquário, ele começava a encher de água. Encher de água, encher. Mas uma água cristalina. E enchia, e aí eu falei, meu Deus, e agora? E quando aquela água subia, e eu começava a falar, minha esposa, ela tampava o nariz desesperada, e eu falava para ela, Carol, pode falar, porque dá para respirar, dava para respirar e falar dentro daquele lugar. E aí, quando eu olhava assim, de repente o bispo, que era da igreja que eu era, ele nadava para frente da gente, ele aparecia, calma, eu tô aqui. E aí ele começava a conversar com a gente, calma, Deus está preparando. Deus mandou dizer para vocês que o tempo acabou lá. Usou a vida, e era o próprio bispo da igreja que eu era. Eu falava, meu Deus, eu falei, Senhor, glória a Deus. E aí, outros sonhos Deus deu de uma medicina, de algo extraordinário. Deus começou a dar os sinais, Deus começou a mostrar que Ele era na nossa vida, que era o tempo dele para nós e que nós iríamos viver esse tempo de poder e de milagres e de sobrenatural. Então, amados, aí eu lembro que Deus começou a dar sonhos, começou a nos dar muita revelação, nos dar muita visão. Deus começou a usar muitos profetas de uma maneira assim poderosa. Eu falava, meu Deus. E Deus começou a falar que estava dando um povo, uma igreja. Eu falava assim, como? Porque, amados, não é... Eu sei que para Deus nada é impossível. Eu sei que Deus ele tem todo o poder para fazer. Mas a verdade é que quando nós estamos no olho do furacão, dentro do problema, no deserto, muitas vezes a gente fica anos parado. Por quê? Porque a gente crê em Deus, mas crê na vida do outro, não crê na nossa vida. A gente acredita que algo é impossível aos olhos da terra. Por isso que o povo de Israel ficou 40 anos naquele lugar, sendo que era 40 dias. Mas eles deram mais crédito para o deserto, para a impossibilidade, para a voz do adversário, do que para aquilo que Deus tinha falado para ele. Por isso, muitas vezes, a gente fica anos e fica culpando o diabo, espiritualizando tudo, dizendo, olha, não, o problema é de A, de B, não. O problema é que eu não creio, então se eu não creio, a dúvida é a ausência da fé. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, como eu posso entrar dentro da promessa? E eu tive que trabalhar muito a minha mente nisso, porque Deus tinha feito promessa, Deus usou profetas, mas eu estava minado, cauterizado. Por quê? Porque o deserto, o problema, ele cria muitas dúvidas, ele cria muitos diagnósticos humanos. Até pouco tempo atrás eu tive que ministrar minha mente, falando, não aceito. Por quê? Porque eu sou filho do rei. E como filho eu tenho promessa, eu tenho herança. Então a coisa mais difícil não é viver o extraordinário, a coisa mais difícil é habilitar a mente e o coração para entender que Deus ele tem uma promessa. E aí quando Deus ele começa a falar, ele se responsabiliza. Só que ou eu posso ficar 40 dias, ou eu posso ficar 40 anos, eu posso ficar numa vida. Porque Deus usou profetas e revelações e visões, Deus nos deu sonho, mas mesmo assim a gente estava ainda parado. Mas quando eu comecei a dar crédito, falar, tá bom, Senhor, é o Senhor, então o negócio vai acontecer. E uma coisa que eu sempre tive, amado, no meu coração isso, é a certeza do Deus do extraordinário, porque eu não aceito, amados, pode alguém discordar de mim, mas se Deus faz uma promessa, se Ele é dono do ouro e da prata, se Ele é o Deus do impossível, por que nós impedimos Deus de realizar? Quando nós não acreditamos ou não damos crédito. Eu lembro que quando Deus começou a usar os profetas para falar e começou, a nos entregar algo, eu fui para uma conferência chamada Conferência Destino, foi em 2019. Eu lembro que nessa conferência, 6 mil pessoas adorando a Deus, e nem dentro dessa conferência, Deus usando cada profeta para falar comigo no particular. Eu lembro que numa das ministrações, Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim, olha pro alto, olha ao redor. Comecei a olhar. Ele falou, quantas pessoas tem aqui? Eu falei, Senhor, aqui tem mais ou menos 6 mil almas. E ele falou para mim assim, o que você acha que eu gosto mais? De uma igreja pequena, com o povo orando, ou de 6 mil almas me adorando? Ele falou, eu estou na igreja pequena, estou aqui com 6 mil almas adorando. Mas ele falou, se a tua visão ela alcançar a sua igreja pequena, então você está dizendo que eu só posso te dar aquilo. Mas se a tua visão alcançar isso, é isso que eu te darei. Nunca duvide do meu poder, nunca duvide do que eu vou fazer na tua vida. Amados, aquilo me impactou e as palavras vinham, e eu sempre tive isso.
E até alguns pastores vieram me procurar, porque assim, amados, a minha vida, eu fiquei amarrado, né, ou passando por um processo quase 20 anos. Mas quando chegou o dia de Deus, em 2 anos, Deus fez o que eu não vivi em 20 anos. E aí Deus começou. E aí eu sei que nós morávamos, eu estava falando lá atrás, né? Morávamos em 2 cômodos quando eu conheci minha esposa. Orei 6 meses por ela. Né? Você que quer casar e que já, né, quer ter um relacionamento com alguém, ore, amados. Ore. Ore e jejue. Eu orei 6 meses pela minha esposa. Detalhei. Falei que era assim, assado, cabelo grande, preto, liso, magrinha. Foi minha oração. E Deus criou uma situação numa igreja de uma pastora amiga, grande pastora Helena. E ela falou, vamos lá no culto de jovem. Eu falei, que jovem, pastor, não sou uma jovem. Não, você é jovem, vamos lá. E minha esposa estava lá, no culto de jovem. E eu lembro que ela estava assim, comecei a olhar e tal. Depois pedi para a pastora Helena, né, quem ela era. Começamos a orar, começamos a conversar. E hoje nós casamos, né. Hoje eu tenho o Davi, 10 anos, deu presente de Deus. E o Davi também foi algo sobrenatural que você vai ver, algo poderoso. Eu lembro quando nós casamos, quando nós começamos, que eu falei para ela, olha, eu já tô com 30 e poucos anos, eu não sou mais menino, não quero ficar namorando 10 anos, namorar e casar. Então nós namoramos 9 meses e casamos. E eu lembro que nós começamos a juntar um dinheiro para pagar a passagem para lua de mel e tal. E eu lembro que quando nós alugamos uma casa em frente ao Shopping Nela Franco, uma casa muito boa, e não tinha chegado nada dentro de casa, nada. E mulher é ansiosa, só que a minha esposa, ela pensa 3 vezes mais ansiosa. E eu lembro que faltava 1 mês para a gente casar e viajar, que nós íamos para Porto Seguro, não tinha um móvel dentro da casa. E o desespero bateu no coração dela, e eu peguei a chave, nós tínhamos 1 mês antes, alugamos essa casa, não tinha chegado nada. E eu lembro que entramos na sala daquela casa sem nenhum móveis. Eu fiz uma pequena oração, amados. Não fiquei enfeitando. Falei, Senhor, o Senhor é o Deus da promessa. O Senhor é Deus fiel. E eu sei, Senhor Deus, que independente do que meus olhos veem, o Senhor já fez um milagre. Eu preciso dos móveis, Deus, antes de viajar. No outro dia os móveis começaram a chegar, desamarrou tudo. A outra que tinha dado a geladeira estava amarrado lá na loja, não ia, soltou. Antes de viajar, a casa estava totalmente mobiliada. E eu lembro que foi algo sobrenatural. E quando nós entramos para dentro dessa casa, eu lembro de uma oração muito poderosa que eu fiz. Naquele dia eu senti a presença de Deus, eu senti o calor, assim, o clarão tomou a janela, né, da sala, veio como se fosse um fogo, uma chama. E eu vou falar por que foi isso. Porque naquele dia eu peguei, Deus me tomou e eu falei, vamos orar. E eu lembro da oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu peguei o azeite e ungi o ventre da minha esposa. Eu falei, Senhor, eu quero apresentar o meu filho, porque o nosso projeto, né, o projeto meu da minha esposa era daqui 5 anos ter o nosso primeiro filho. Esse projeto meu e dela. Mas olha a oração que eu fiz. Eu lembro que eu ungi minhas mãos e coloquei no ventre dela e falei, Senhor, o que for gerado no ventre dela virá do Senhor. Eu entrego ele ao Senhor. Profetizo que será um profeta diferente de tudo, Senhor. Ele será como uma flecha, ele irá mais rápido, mais longe, mais veloz do que eu. Eu quero entregar ele ao Senhor. Eu senti a presença, eu senti literalmente Deus naquele lugar. Mas, né, eu não orei, não fiz a oração, não entreguei a Deus. 3 meses depois, ela estava grávida. Aí eu falei, tomando remédio, né, se cuidando tudo, eu falei. E aí eu fui, Deus, era 5 meses e tal, daqui 5 anos, poxa, a gente vai curtir o casamento. Deus falou, você não entregou a mim, você esqueceu a oração que você fez, então é meu. E aí eu falei, Senhor, verdade. Aí eu lembro que eu falei, tá bom, Senhor, se eu realmente eu orei, entreguei. Então, se é do Senhor, então eu quero que o Senhor dá um nome. Me dá o nome dele. Eu lembro que eu tive um sonho. Eu tive um sonho e Deus me deu Davi. Aí eu falei, Senhor, não vai ficar só comigo isso. Para não ficar só na minha mente, para mim não achar que é coisa minha, eu falei, dá um sonho para minha esposa. Orei sem ela saber. E ela teve um sonho. Ela via na sala de casa uma criança do jeitinho que ele era. E alguém do portão gritando, Davi, Davi, Davi. Foi a confirmação. E aí, sempre tem o seca pimenteira, né, irmão? Aqueles que falam, não, essa barriga é de menina, essa barriga acho que não é de... E aí vinham, não, essa barriga é de menina. Eu falei, você pode falar o que você quiser, porque o que Deus já revelou e falou para mim é um menino.
O meu maior sonho era ter um varão. Eu já tinha 2 meninas, né? Mas era ter um menino. E aí, quando nós fizemos o primeiro ultrassom com 3 meses, que o rapaz do ultrassom falou, olha, é impossível, mas se der pra ver, nós vamos ver. Ele tava com as perninhas abertas, assim. Até o cara falou, olha, geralmente a gente não fala, mas não tem como não falar, é um meninão. Falei, glória a Deus. E aí foi só confirmação. E aí Deus nasceu Davi perfeito. Deus preparou um hospital maravilhoso, um lugar unipo brasileiro. Sabe, eu assisti o parto. Deus preparou tudo, amados. Deus preparou tudo. E aí nós moramos um tempo nessa casa. E de lá nós saímos, aí nós entramos numa crise de verdade, uma crise financeira. E nós fomos para morar onde minha mãe morava, tal, nos fundos, um lugar, 2 cômodos. Era um quarto e cozinha, com banheiro. E a minha esposa chorava de noite. Todo dia ela chorava. Porque assim, do lado moravam meus primos, né, que era de família, de herdeiro. E ele bebia, ligava o som no último e tal, e ela não consegue dormir com barulho. Ficava incomodada, aquilo, sabe? Muitas guerras ali. Gente, pelo amor de Deus, pensa num lugar perturbado. Era o próprio demônio ali, mas eu falei para ela, entenda uma coisa, Deus está tratando com a gente aqui. Deus está tratando comigo e com você. Se a gente não entender que isso é um tratamento, que a gente precisa amar Ele, amar essas pessoas, como Deus vai nos entregar o que Ele tem para nos entregar? Moramos ali por um bom tempo, meu filho crescendo naquele clima, naquele lugar, né? E eu falava, Senhor, amém. Mas Deus tinha falado que iria mudar. E eu sempre falava para ela, eu ministrava muito minha esposa, eu falava para ela, presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei o dia, nem a hora, nem como, nem quem Deus vai usar. Mas o que eu sei é que Deus vai nos tirar desse lugar e vai nos colocar num lugar de honra. E aí nós começamos ali, construímos a igreja. Quando nós começamos a sairmos desse ministério, que eu fui quase 20 anos, montamos a igreja na sala da casa da minha irmã. E a minha mãe tinha uma casa. Quando ela morreu, ela deixou casa para mim. 7 irmãos. Vê se não é Deus. Poderia ter dado, mas deixou para mim a casa. Escrito tudo. Não tinha teto, não tinha nada, irmãos. E aí, minhas irmãs falaram, vamos construir lá a igreja. E eu crentão demais, né? Santarrão, vou orar. Mas a verdade é que eu não queria. E aí passou uns 2 meses, eu vi que elas ficaram chateadas. Eu falei, tá bom, se for Deus, nós vamos construir. Mas eu falei para elas, eu não tenho R$1. Se tiver que ser Deus. Amado, olha o que Deus fez. Comecei a construir. Eu trabalho de Uber. E tinha que construir. Então eu tava fazendo tudo sozinho. Na live falou, pastor, eu vou dar a textura, o grafiato, a mão de obra, eu que vou fazer, eu vou dar tudo. O outro falou, pastor, eu vou dar o porcelanato e o piso. O outro deu o ar-condicionado, o ventilador. Nós fizemos uma feijoada com a igreja, conseguimos arrecadar o forro, né, de gesso. Eu e meu cunhado colocamos o forro, fizemos o forro, compramos. Do dia para a noite, aquele lugar que era irreconhecível ficou. Quebramos parede, fizemos banheiro, moveu. Em um ano, Deus... Todo mundo falava, como que isso aconteceu? Deus trouxe uma mulher para morar na rua e era uma rua sem saída, só para dar porta de vidro, sabe? Adesivamos a porta, olha, algo sobrenatural. As pessoas falaram, como? E aí começou, uma rua sem saída, Deus encheu a igreja. Na primeira crise, na primeira pandemia, a igreja cheia, as igrejas fechando, todo mundo fechando. Foi o melhor ano da minha história, foi no primeiro ano de pandemia. Todo mundo quebrando. Eu estava vivendo o extraordinário de Deus. Ajudando pessoas com cesta básica, a igreja se movendo, Deus trazendo pessoas com o mesmo coração, com o mesmo desejo. E aí eu lembro que nós começamos e construímos e tal. Eu lembro que minha esposa falou, e agora? Tem que pagar? Porque eu tinha um Logan em 2016, pagava as prestações. Falei, Deus sabe que eu tenho que construir aqui, eu estou fazendo. Então, é com Ele. Deus sabe, eu estou trabalhando na obra dele. Literalmente. Então não estava dando para mim trabalhar de Uber. Eu lembro que nós juntamos uma parcela, pegamos um dinheiro e tal, ela foi lá no banco. Quando ela foi passar a primeira parcela, a menina passou, pum, falou, oh, mas tá paga essa parcela. Ela falou, mas como assim? Não estou entendendo. Aí a mulher do banco falou, não, tá paga essa parcela. Ela falou, não, vê direito, não foi para a última. Ela falou, não, moça, aqui tá constando que tá pago. Aí a moça do banco foi passar outra, pum, ela falou, essa aqui também tá pago. Aí minha esposa, não, mas como assim? Não estou entendendo. Ele falou, moça, eu sei que está pago, as 2 parcelas já estão pagas. Então eu falo, amados, quando você está trabalhando para Deus, Deus se responsabiliza.
Às vezes a gente quer ver coisas, né, mirabolantes, o anjo no seno do céu. Deus, ele trabalha na simplicidade. Deus mostra pra gente que ele é Deus nas coisas simples. Deus vai movendo. Quando você tem um coração voltado para ele e entende que a tua vida não é mais tua, Deus, ele te honra. E aí nós começamos a evangelizar, fazer culto nos lares, visitar. E as pessoas, Deus começou a trazer as pessoas movendo. Uma irmã pegou uma rescisão, foi lá e falou, pastor, tá aqui, Deus me honrou e tal. Fizemos o portão basculante da igreja e Deus começou a mover. Só que a igreja ficou pequena. Não era grande, era pequena, mas encheu. Uma rua sem saída, as pessoas. E eu falei, Deus, e agora? Precisamos de um lugar maior, porque a minha maior necessidade era escolinha para as crianças. Porque as crianças têm que ser ministradas, elas precisam serem ministradas. Não adianta ter no culto junto, que elas não vão absorver. Então precisa professores, né, habilitados para trazer um alimento para elas, porque se você não pôr o teu filho hoje para estudar, o mundo vai pôr ele para aprender as coisas que não prestam. E a gente já sabe que a gente já sofre mais por ser cristão, que o diabo não quer as crianças lá fora, quer as crianças dentro da igreja. E eu sei que Deus moveu. E aí voltando, né, que nós morávamos em 2 cômodos, minha esposa chorava de noite. E eu lembro que eu falava para ela, amor, Deus tem um lugar para nós. E nessa igreja Deus trouxe uma irmã. Trouxe uma irmã para estar junto da igreja e tal. E essa irmã, aconteceu umas situações na vida dela, e Deus preparou um apartamento para ela na Zona Sul. 3 quartos, sacado, uma coisa de louco, assim, só Deus mesmo. E quando ela ganhou, ela falou assim, pastor, ela veio, me chamou o presbítero Francisco também, que estava no dia, falou, olha, Deus falou para mim entregar a casa para vocês. E onde eu estou filmando aqui, onde está sendo gravado, eu só entrei com a roupa do corpo. Tudo que tem na casa já tinha. Eu só entrei com a roupa do corpo. 2 quartos, banheiro em cima, sala, cozinha, vaga para carro, tudo, amados. Deus moveu a nossa vida de uma maneira extraordinária. Deus tinha feito uma promessa, né? Deus ouviu as orações dos meus avós lá atrás, né? Quando a gente não era nem vivo ainda. Então, quando Deus tem uma promessa, não importa o tempo, o dia, a hora, Ele vai cumprir, Ele vai ser fiel. E aí lembra que eu vendi o carro, meu carro Logan, para comprar o som da igreja, né? Que o som, acho que a parte mais cara da igreja é o som. Eu falei, Senhor, eu vou investir tudo que eu tenho. O que eu tinha era o carro, irmãos. O meu patrimônio que eu paguei com muito só, porque quando eu estava no outro ministério, meu Deus do céu, pensa numa guerra financeira, uma guerra que eu tinha monumental, mas pela misericórdia, pela graça de Deus, Deus me deu condições de pagar o carro. Lembra que eu falei que eu não consegui comprar uma pizza? E aí eu vendi o carro, comprei o som e tal, e essa irmã falou pra mim, pastor, você não pode ficar sem casa, você tem que trabalhar, tá? Então eu vou comprar um carro. E o carro que eu tenho hoje, né? Um carro bom, comprou à vista, eu pago pra ela aí, R$600 por mês, Deus tem honrado. E quando eu saí desse ministério que eu fui pedir a benção, amados, pensa, lembra quando Jesus, ele começa o ministério dele com 30 anos, e a primeira coisa que acontece, quando ele começa o ministério dele, os opositores, os que diziam, não, isso não é Deus não, isso é demônio. Ele pega através de Beelzebul. E quando eu fui quase 20 anos nesse ministério, vesti a camisa, lutei pelo ministério, não tenho nada contra eles. Começaram a falar que eu estava no pecado, começaram a falar que eu estava em adultério, falaram que eu roubei até dízimo e oferta. Começaram a destruir o meu nome, começaram a destruir a minha história. Mas eu confesso que eu fiquei muito mal. E eu queria agir com a força do meu braço. Tinha um primo meu, casado com uma prima minha, nós estávamos lutando para ele se libertar do alcoolismo e tudo. Eu lembro que nessa situação ele chegou lá, bebão. E aí ele queria dar murro no vidro do carro dele, quebrar, eu segurei ele. Não, você vai cortar sua mão, você vai se machucar. De repente ele virou, fala para mim, fala a verdade, você está no pecado, Irmãos, naquele dia eu fiquei cego, amados. Naquele dia eu fiquei cego. Peguei o carro, subi, meu sobrinho tem mais de 2 metros de altura, o Jonas. Calma, tio, calma, você é uma referência para mim, você é uma referência. Eu não queria ouvir, mano. Porque eles estavam tendo culto lá no sábado, o dia inteiro. Entrei no carro, meu sobrinho entrou também. Eu falei, isso aqui, entrei, cheguei lá, a igreja estava fechada. Fui lá na porta do apartamento dele. Falei pro porteiro, falei pra esse cara descer agora. Fala pra ele descer agora. Amados, fiquei cego, irmãos. Nesse dia eu fiquei cego, fiquei mal. Minha vontade era, esmurrar ele mesmo. E aí veio um outro amigo que era discípulo meu, que eu tinha ganhado para Jesus. Somos num posto de gasolina, tem aqueles conveniência, fomos lá tomar um café, ele conversando, eu falei, cara, você pode falar o que você quiser para mim, tomar hoje, né? Se eu pegasse esse cara hoje, eu ia fazer uma besteira.
Mas você vê como que Deus ele é fiel, amados. Por isso que a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Eu lembro que no outro dia, amado, no outro dia, olha só, eu tô subindo com o carro na loja de material de construção de um amigo meu, quem que estava na porta? Ele, esse bispo. E aí o Espírito Santo falou para mim, olhe para ele. Eu olhei para ele. Tá vendo que você não tem mais nada no coração? Aí eu olhei, cumprimentei, dei oi e fui embora. Mas no outro dia Deus mostrou para mim, aí eu entendi que realmente a gente pode se irar, mas a gente não pode picar. Naquele momento, talvez teria feito uma besteira, porque eu estava virado. Mas Deus permitiu, né? Tirou ele da minha visão, mas no outro dia Deus já mostrou ele. Tá certo que ele congelou naquela hora, ele ficou, né? Eu lembro que eu estava indo até um fato engraçado. Eu estava indo trabalhar e eu fui direto na rua e era pro outro lado que eu ia. Em seguida que eu saí, os meninos falaram que ele estava saindo. Quando ele viu o carro voltando, aí tem um negócio de doce, um sanquinho, né? Ele entrou lá dentro. Depois os meus amigos falaram que ele ficou 4 horas lá dentro. Lá. Pensou que eu estava voltando para pegar eles, amados. Sangue de Jesus, meu Deus do céu. Então, Deus começou a me honrar. E muitas pessoas vieram e começaram a defamar o meu nome, começaram, sabe, falar falsos de mim. Eu falei, e Deus falou para mim, não toca, não fala, não põe a tua mão. Deixa que eu estou trabalhando. Ele falou, se você colocar a tua mão, você vai receber a glória da terra. Mas se você deixar que eu trabalho, eu vou te mostrar que eu sou o Senhor da tua história. Vou soprar o teu nome, vou escandalizar esse lugar. Amados, não é fácil, irmão. Não é fácil quando você está sendo humilhado. Não é fácil quando todo mundo está olhando para você e quando as pessoas estão falando de você e você não pode se defender. Eu lembro que quando eu separei da mãe das minhas filhas, passou muitos anos, veio esse cara não é nem cristão, morava na rua. Um dia eu tô passando na rua e ele falou, ô Demetrio, posso falar com você? Eu falei, pode falar. Ele falou, cara, eu quero te pedir perdão. Eu falei, mas perdão por quê? Ele falou, cara, lembra da tua esposa lá, da mãe das tuas filhas? Lembro. Mano, cara, ele falou tão mal de você, tanta mentira, tanta mentira. Só que o que aconteceu? As mentiras começaram a aparecer, a verdade, né? E ele falou, cara, hoje eu vejo quem é você e quem é ela. Mas naquele tempo eu fiquei com raiva de você, mas eu quero te pedir perdão. Cara, nem cristão não é. Naquele dia o Espírito Santo falou pra mim, tá vendo? Eu te justifico, eu te honro até na boca dos ímpios. Amados, e aí começou a destruição de reputação, começou a destruição de reputação. Começaram a colocar o meu nome, sabe? E eu não quero deixar aqui, eu quero deixar bem claro, eu não quero dizer que eu sou santo não, viu, amados? Que eu erro, que eu falho, que eu tenho meus erros. Não quero colocar aqui como se eu fosse perfeito, não. Mas muitas situações, muitas mentiras. Que, olha, que eu peguei, eu ministrava dízimos e ofertas, mas quem era tesoureiro eram outras pessoas. Como, Matos? Nunca, sabe? Então, assim, que eu estava em pecado, que eu estava em adultério, que eu não queria me consertar. Muitas coisas se foram levantadas. E querendo ou não, chegava a mim. Minha esposa ficava muito mal. Minha esposa que sofria mais. Mas eu sabia que era um processo, Deus estava me curando para ele entregar o que ele estava me entregando hoje. E aí começou essa destruição de reputação e eu falava, Senhor, e Deus falava para mim, não fale nada, fica quieto, deixa eu trabalhar, amados. E o que eu vou contar aqui é com tristeza no meu coração, não diante de Deus, amado, eu não vou falar isso para me vangloriar, mas é meu testemunho, eu preciso contar. E aí nós saímos de lá, fomos para a sala da casa da minha irmã. Da sala fomos para esse lugar que em um ano Deus levantou, sem eu colocar um recurso, sem ter R$1, Deus levantou, mudou o lugar. Depois eu vou ver se eles conseguem aí do canal colocar as fotos do antes e depois. Eles vão fazer aí a montagem, né? Eu sei que Deus começou a nos lapidar e as pessoas começaram a ver, porque assim, o que os comentários chegavam pra gente, fogo de palha, vamos ver até onde vai. Isso aí não vai dar nada. Era o que falava da gente quando estava na sala da casa da minha irmã. Vamos pro quintal dela, fogo de palha, isso aí não vai dar nada não. Aí construímos lá, isso aí não vai dar nada não. Você vai ver, quanto mais batia, mais a igreja crescia, amados. Deus começou a me dar experiência, Deus começou a me mover, amado. Deixa eu dizer para você, querido, você que duvida do teu ministério, do teu chamado, você só vai crescer, querido, não é quando você estiver no muito não, é no nada, é no pouco, é quando você estiver no vale, é quando todo mundo estiver destruindo você, que você vai ter o maior crescimento da tua história. Eu lembro que eu estava no monte, amado. Deus falou, tô te dando dom de cura, tô te dando, sabe, dons. E eu lembro que
um empresário. Olha só que loucura. Nós estávamos indo para o monte todo domingo. E numa conversa, falei, vamos montar um time, fazer um futebol pra gente distrair, pros crentes. Falei, pastor, não posso, que eu tenho um problema na coluna. Olha o que ele falou, ele nem pensou no que ele falou, amados. Ele falou assim, pastor, eu nasci com uma perna maior, uma perna menor, porque o meu pai na linha do trem perdeu a perna. Eu falei, varão, o que tem a ver o teu pai ter perdido a perna na linha do trem, você nascer com a perna menor? Eu falei, isso é uma maldição, é maligno, nós vamos orar e Deus vai curar. E lembro que nós fomos pro monte de Guaianás, do Cocaia, da Maria do Monte, em Guarulhos. E eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim, vá lá orar por ele. Ele estava sentado no banquinho que tem lá no monte, e estava o presbítero Francisco do lado. E eu falei, varão, comecei a orar pela coluna dele, peguei as pernas dele, levantei, amados, fazia um degrau no pé dele. Eu falava, Senhor, eu falei, meu Deus, é muita coisa isso aqui, Deus. Por isso que ele sentia dores e a coluna dele estava. E ali eu comecei a orar por ele, o Espírito Santo falou, estica a perna dele, começa a orar. Comecei a orar, e quando eu terminei de orar, amados, a perna daquele homem tinha crescido na minha mão, no monte. Francisco começou a glorificar, e nós falamos, meu Deus. Então eu falo, amados, Deus, Ele permite a gente ser humilhado para nos exaltar. Eu não estou falando isso, amados, que é para minha glória, não. É porque às vezes a gente fica tão, como se diz? A gente fica tão mal e a gente acaba se colocando dentro de um casulo e achando que Deus não vai nos usar porque alguém falou, porque você está num momento ruim e você não ativa o que Deus já derramou. Você não ativa o extraordinário, você fica esperando alguém orar, você fica esperando alguém se manifestar. E Deus fala, não, coloca a mão, ora. Declara, e às vezes a gente não ativa o milagre, por quê? Porque a gente está tão ferido por dentro, e as feridas não é para nos ferir, mas é para refletir a imagem de Cristo, por isso que ele fala, pega a sua cruz e me siga, né? Então, ali Deus me deu essa experiência, eu falei, Senhor, obrigado. Deus às vezes vai nos dar umas experiências só para, sabe, falar assim, eu estou com você, estou mostrando para você que eu sou na tua vida. E aí Deus nos leva para o Rio de Janeiro, o pastor Kleber, o pastor Harold, e lá no Rio de Janeiro, num culto, a perna de um jovem cresce na minha mão. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque Deus, ele pega as coisas loucas da terra, os improváveis. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Mas sabe qual é o maior problema? Não é nem o opositor e nem quem fala de você. O maior problema somos nós mesmos, que na nossa mente e no coração já aceitamos uma indução ou uma palavra do inferno, do diabo, dizendo que você não pode, que você vai viver o que você está vivendo pro resto da vida. Porque era isso que acontecia comigo. Eu achava que Deus tinha me esquecido e Deus falou, eu sou com você. Eu sou na tua vida, mas se você não crê, se você não acredita, se você não tem fé, como você vai ativar o mundo da quarta dimensão? Como você vai ativar o mundo do sobrenatural? Então, eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ter maturidade suficiente para entender que tudo tem um propósito, mas que Deus, ele só vai fazer mediante o meu posicionamento. Porque você pode receber profecia, você pode receber revelação, você pode viver muitas palavras, mas nada disso vai ter poder se você não se posicionar. E se você não mudar a mentalidade, metanoia, mudança de mente. Esses dias eu falei para uma pessoa da igreja. Eu falei assim, olha, vamos tomar cuidado, porque assim, tem muitas pessoas que só querem revelação, amados, só quer revelação. E aí Deus revela, Deus usa, como Deus falou com uma pessoa, e depois a pessoa, não acredito mais em revelação, não acredito em nada. O problema não é revelação. A diferença, olha só, uma irmã, deu testemunho esses dias, pastor, quero dizer algo sobrenatural. Pastor, eu quero dizer o que Deus fez na minha vida. Ela não quis nem contar para mim no WhatsApp. Ela falou, pastor, na igreja, porque é muito forte. É uma enfermeira, a Cris. E ela contou o testemunho, a porta que Deus abriu para ela, amados. E eu falei, tá vendo? A diferença é que ela recebeu a revelação, mas ela se posicionou. Passou a ser fiel nos seus dízimos, na sua busca, na sua intensidade e decidiu esperar em Deus. Agora, você pode receber uma revelação como outra pessoa recebeu e não viver por quê? Porque não deu crédito, fez tudo errado e não se posicionou. Então há uma grande diferença. Você pode viver o extraordinário, mas no dia do problema você tem que estar posicionado. Agora, vê uma crise, não vou mais para a igreja, não quero mais, hein? Amados, aí a pessoa fala assim, Deus fez a promessa lá atrás, por que não viveu? Porque não permaneceu. É a permanência, a decisão de permanecer, a decisão de suportar as pancadas. Porque vai vir, amado.
Você sendo crente ou não, estando na igreja ou não, sendo um satanista, um macumbeiro, o que você quiser. Se você estiver nesse mundo, você vai ter problema, dificuldade, adversidade, vai ter uma séria situação. E tem gente que está dentro da igreja dizendo, porque eu sou crente, Deus não, querido. Eu quero dizer agora o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho uma filha de 24 anos. Está internada numa clínica de recuperação. Ela foi destruída pelas drogas. O crack destruiu. E ela está num processo agora. Quantas vezes, amados, eu vi a notícia dela que ela estava na Cracolândia, que ela estava em outros lugares. Bonita, fazia academia e o diabo destruindo a vida dela. Eu me culpava porque eu achava que a culpa era minha. Mas eu sempre falo para a igreja, como eu falei lá no início, toda semeadura tem uma colheita. E a minha filha, ela é uma colheita que eu fiz lá atrás. Quando eu desonrei minha mãe, quando eu decidi ir para as drogas, quando eu decidi fazer muita coisa errada. E hoje eu só estou tendo uma colheita com a minha filha. Mas glória a Deus que está no final. Glória a Deus, hoje eu fui ministrar lá esse final de semana. Hoje eu liguei para ela e falei, pai, as pessoas ficaram impactadas com a palavra que o Senhor trouxe, como Deus usou o Senhor. Pai, eu decidi, hoje eu não quero mais. E ela está agora trabalhando na clínica, ela está ajudando lá dentro. Ela é uma monitora lá dentro. Então, não pense que você é crente, que você hoje dá dízimo, que hoje você cultua, que hoje você talvez vai para o monte ou vai para a vigília, que o que você fez lá atrás, porque você é crente hoje, você não vai ter uma colheita, você vai ter uma colheita, porque nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus não é um Deus, é como Davi. Davi se arrependeu, mas a consequência veio. A consequência atingiu a sua casa. E hoje eu tenho a maturidade, eu tenho o entendimento que tudo tem um propósito, né? Que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, foi o que eu colhi com as minhas ações, minhas decisões. Porque independente da gente estar no mundo ou não, a gente toma atitudes e toma ações que vão trazer consequência para a nossa história. Então, muitas coisas, se eu for falar aqui, amados, muitas vezes, né, eu pedindo a Deus, eu falo, Senhor, e uma coisa que Deus não permitiu, amados, que isso é uma oração minha. Eu falei, Deus, elas não vão gerar, elas não vão engravidar enquanto elas não casarem com pastores, homens de Deus, que sejam cheios de Espírito Santo. Até hoje, teve uma época, porque assim, além da droga, ela teve problema de loucura, espírito da loucura. E uma das coisas que ela tinha, começou a dar para ela, que ela queria porque queria estar grávida. Ela fazia posição de cachorrinho, fazia respiração, e ela, sabe, tivemos que internar ela várias vezes. Não tem o Juqueri hoje, né, mas é o CAPS, né, um lugar de... Ela ficou internada mesmo, um lugar onde tem as pessoas com problemas psiquiátricos. Via visitar ela, orava, e ela fazia, ela achava que ela estava grávida. Eu falava, Senhor, elas não vão engravidar. Se o Senhor na minha vida, se o Senhor, eu não aceito, Senhor Deus, uma criança vir nesse estado que ela está, eu não aceito. Tive que buscar ela várias vezes na favela, várias vezes. Eu confesso que às vezes eu estava perdendo minhas forças. Eu falava, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu confesso que muitas vezes eu fiquei mal, mas eu sabia que Deus estava me tratando, estava me curando, para onde Ele queria me promover e me colocar. Então, sem eu passar o que eu estava passando, não teria como Deus soprar o meu nome e estar fazendo o que Ele fez na minha vida agora. E essa irmã que eu estava contando, que Deus deu o apartamento, que deu a casa, né, e deu o carro para mim, e que Deus usou a vida dela para cumprir uma promessa na minha vida. E aí Deus nos tira dessa igreja pequena agora, nessa rua sem saída. E antes dele nos tirar, Deus falou para mim, eu só vou mostrar para você o lugar quando você ungir presbíteros, diáconos e pastor aqui nessa igreja, onde era a casa da minha mãe. E quando eu derramei a unção, dias depois, amado, dias depois, Deus me mostrou uma igreja grande na avenida,
com 3 salas para criança, para os babies, para o juvenil, sala pastoral, banheiro, um espaço grande para a igreja, com cozinha, com 2 banheiros no salão. Deus moveu extraordinário. Só que tinha um salão do outro lado da rua que o salão não precisava fazer nada, era só entrar, amados. Era só entrar. Eu falei, Deus, por que o Senhor não nos colocou naquele salão? Por que o Senhor, né? Aqui eu tive que reformar, pintar, tive que fazer parede 3D, fazer púlpito, tive que gastar um dinheiro, Senhor, que a gente nem tinha. E Deus falou, por causa dos donos do salão. Deus falou, eu quero salvar eles. Eles estão numa crise, né? Ele estava 2 anos desempregado, ela, né, uma série de situação. E aí, quando nós entramos lá, Deus falou por causa deles, eu quero salvar eles. Eu lembro que eu estava fazendo o altar, tinha acabado de fazer o altar, estava sozinho lá dentro da igreja. Ele entrou, falou, pastor, posso entrar? Eu falei, entra, filho, tudo bem? Ele entrou, o dono do salão começou a conversar, ele perguntou para mim, como que funciona dízimo e oferta? Comecei a explicar para ele. Em seguida eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Eu orei por ele, ele estava 2 anos desempregado. No dia seguinte, um material de construção que é do lado, chamou ele para dirigir aquelas HR, e um buffet do lado, que é o material de construção buffet, chamou ele para trabalhar de manobrista. Está trabalhando 2 empregos, Deus restaurou. Deus tem restaurado, amado. Deus tem feito coisas sobrenaturais. Deus tem trazido pessoas curando, Deus tem libertado pessoas de prisões espirituais, cativeiros que essas pessoas não conseguem. E hoje eu entendo, amados, através desse canal aqui, que tudo é um propósito de Deus. Eu entendo que todos os testemunhos que Deus tem colocado aqui restaura, transforma. Eu preciso que você entenda, amado, que tudo tem um propósito diante do Abba. Deus, ele te colocou hoje aí, talvez para ouvir, para sentar, para ouvir esse relato, esse testemunho do que Deus fez na minha vida, de segurança de traficante, de alguém desacreditado, de alguém sem moral, porque o que falavam sobre a minha vida, onde eu morava, que Demetrios era cadeia ou morte, desacreditado por todo mundo. Deus vai e escandaliza todo mundo. Deus nos levanta, coloca numa igreja, numa das avenidas principais do Tatuapé, para mostrar, não que eu sou a última bolacha, que eu sou melhor do que ninguém, não, amados, que eu sou um comedor de arroz e feijão, sou miserável, para mostrar que Ele ainda continua sendo Deus Todo-Poderoso, que levanta, que ressuscita dentre os mortos. Talvez você pode estar olhando, ouvindo esse testemunho, e talvez você está aí hoje desacreditado, sabe, duvidando do que Deus tem, porque você já ouviu tantas coisas e os anos passou, a crise se instalou, a dificuldade, amado, a dificuldade é só para dizer para você assim, isso será combustível para o seu testemunho, isso será uma referência para alguém que vai ouvir o teu testemunho, porque hoje eu estou aqui contando para você, mas anos atrás estava quebrado, falido, hoje Deus tem levantado, hoje Deus tem honrado, hoje Deus tem trazido um povo, hoje Deus tem trazido pessoas com o mesmo problema, decepcionado com liderança, decepcionado com igrejas, e Deus está nos movendo, nos levantando, nos restaurando e soprando o nosso nome, e as pessoas estão vendo o que Deus fez. Por isso, quando eu falei, Deus pega os improváveis, Deus pega as coisas loucas da terra para confundir as que são. Hoje, o tema que foi do meu casamento, no nosso convite, que é Salmo 116, 12, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Será que nós temos sido gratos a Deus por tudo? Pelo dia bom, pelo dia mau? Pelo dia da fartura, pelo dia da crise, pelo dia da escassez? Porque a gente só dá glória a Deus quando tudo está indo bem, querido. Mas quando eu estava comendo arroz com vinagre, junto com os meus irmãos, vendo minha mãe se matar dia e noite para nos sustentar. Nunca tinha trabalhado na vida, mas ela decidiu pagar um preço. Se você entender que a tua vida não é tua, que ela não te pertence, que nós somos um propósito de Deus para salvar alguém, para mudar a história de alguém, para restaurar alguém. Então nós nunca mais vamos ficar perguntando para Deus o porquê, mas vamos se posicionar e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você entender que você é uma missão na terra, você é um propósito de Deus. Amados, muitas crises virão para nos querer nos colocar, sabe, para baixo, para querer fazer você parar, desistir, falar, não suporto mais, porque muitas vezes é assim. Muitas vezes as pessoas olham, talvez você hoje dando fruto, talvez você prosperando, mas não sabe das crises que você saiu, não sabe das guerras que você enfrentou, não sabe das vezes que você falou, eu não suporto mais, eu vou acabar com tudo, porque eu não estou vendo saída. E quando você pede ajuda para Deus, o que Ele faz? Ele se cala, não usa ninguém, Ele impede até as pessoas de te ajudar. Porque é como o Jó, do dia para a noite, a crise, o caos, todo mundo se afasta,
mas ele decidiu adorar a Deus, decidiu permanecer. Então, amados, decida permanecer. Eu só estou vivendo hoje o que eu estou vivendo. Hoje eu só estou comendo o melhor dessa terra, porque uma promessa tinha sido feita e uma decisão, um posicionamento de Deus em permanecer. Então eu decidi permanecer, eu decidi com tudo indo contra a minha casa, a minha vida. Tudo dizendo, cara, para, desiste. Pastores se afastando, pessoas que um dia chamavam você para ministrar, para pregar, para ir para a igreja, Deus movia, se afastando. E eu não critico eles, porque eu sei que foi o tempo de Deus para a minha vida. E sabe o que acontece? É que quando você está no processo, querido, e eu quero dizer isso para alguém que está me ouvindo hoje, quando você está no processo de casulo, você está sozinho, você está num estágio talvez de larva, depois você vai para o processo de casulo, ninguém está te vendo. Ninguém quer estar com você, ninguém quer sair na foto com você, ninguém quer, sabe, estar do teu lado. Talvez você está dentro do casulo, no escuro, apertado, e todo mundo te abandonando. Mas só que vai chegar o dia da transformação. E aí quando você vira borboleta, todo mundo quer sair na foto com você. Foi o que aconteceu comigo. Hoje nós estamos aqui nessa casa. Hoje nós estamos nesse lugar maravilhoso. Hoje nós estamos numa igreja bonita. E aqueles que um dia esqueceram, hoje estão, Pai do Senhor, pastor, dando curtida, chamando. Mas eu não menos prazo não, amados. Mas só que assim, para hoje estar comigo, é aqueles que cavaram um poço comigo. Aqueles que acreditaram. Porque é fácil, amado, quando o bonde está andando, pegar uma carona, né? Mas a gente vai honrar aqueles que nos honraram e aqueles que cavaram um poço com a gente, né? Abençoa a vida desses homens de Deus, né? Por algum motivo se afastaram, o próprio Deus também permitiram não estar junto com a gente, né? Quando você pensava, olha, vem aqui e tal, e, né? nenhum oi, nenhum joinha, nenhuma curtida, mas hoje dando curtida, visualização, hoje querendo estar perto, porque o que Deus fez na minha vida, amado, eu falo isso com toda a humildade do mundo. Tem pastores amigos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que têm dons e revelação. Estão 10, 15, 20, 30 anos na mesma igreja. Não sai. Sabe o que aconteceu? Em 2 anos, Deus nos levou para uma igreja grande, para um lugar abençoado. Eu não falo isso para... não. Estou dizendo isso porque independente, amados, onde está a tua visão? Por isso que eu falei lá, se você acreditar que Deus é só o Deus da igreja pequena, Ele vai ser o Deus da igreja pequena. Ele vai ser o Deus da igreja grande. Mas o problema não é o Deus, é a tua visão. Se a tua visão só alcança isso, é só isso. É igual uma irmã fala para mim, falou, pastor, eu só quero ter uma casinha, um carrinho. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei, minha amada, Deus tem bênção para você, Deus tem o melhor, dono do ouro e da prata. Ele deu para Salomão riquezas poderosas. Agora, por que você vai querer menos? Agora eu falei, se você quer isso, amém. Eu falei, mas não ore assim, irmã, peça sabedoria para Deus. Tem gente, amado, que é muito religioso, espiritualiza tudo. Não, só quero... Não, amado, Deus projetou pra gente comer o melhor da terra. O problema é que a gente fica tão preso, porque o evangelho de antigamente é assim, não, você tem que ser miserável, você tem que dar errado, tem que estar tudo mal na tua vida, porque aí sim Deus é na tua vida. E aí quando Deus prospera um pouco, não, Deus não é na vida desse irmão não, tá muito próspero. Se o pastor anda de carro bom, de BMW, tá roubando. Se o pastor anda de Fusca, não tem unção, tá quebrado, isso aí tá no pecado. Então, amados, as pessoas elas não sabem, né, entender a promessa ou as bênçãos de Deus. Então, eu estava falando lá atrás, né, desculpa, eu até pulei. Deus, quando ele começou a nos levantar, começou a soprar o nosso nome, nossa realidade. Lógico que muitas pessoas até hoje não entendem, muitas pessoas ainda não compreendem como num tempo tão rápido Deus fez o que fez na nossa vida. Mas uma coisa elas falam, é Deus. É Deus. Em 2 anos, amado, Deus mudou nossa realidade. As pessoas não falam, como pode? E não é porque eu sou melhor não, amados. Não é porque eu sou a última bolacha do pacote. É porque Deus fez uma promessa e eu decidi acreditar, eu decidi doar minha vida a Deus. Decidi doar o meu tempo a Deus. Decidi vestir a camisa do Evangelho e entender que há um processo sim, há um tempo sim, mas há uma renúncia nossa para que Deus possa se manifestar. Porque se eu não renunciar à minha carne, minhas vontades, para que Deus faça a vontade dele, como que eu vou viver o que Deus quer para a minha vida? Então,
eu decidi falar, não, Deus, eu não quero mais. Eu quero só servir ao Senhor. Então, amados, eu quero dizer para você, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você permaneça no nível que você está, mas crendo que Deus ele é poderoso para fazer muito além. Não é coisas pequenas, Deus pode fazer coisas extraordinárias, mas é nós que limitamos Deus, é nós que colocamos um limite. Eu sempre falo isso para a igreja. Você põe um limite em Deus. Você diz, Senhor, só até aqui você pode entrar. Deus, é só até aqui a prosperidade do Senhor, é só até aqui, Senhor, a unção. É só até aqui que eu vou conseguir. E alguns pastores vêm me procurar, pastor, queria conversar um pouco, queria saber mais. Porque quando Deus ele te promove, ele começa a soprar o teu nome, as pessoas querem saber o que está acontecendo. E aí eu falei, varão, onde está? Qual é o Deus que você serve? Como você enxerga ele? Você enxerga o Deus que você serve e só isso que ele pode te dar? Você pôs um limite no que Deus pode fazer. E você é um homem de Deus, cheio de Espírito Santo, usado em revelação. Mas falou, não, só até aqui, Senhor. Então, eu não acredito. E eu já declarei. Já profetizei. Falei, Senhor, como Deus usou profetas. Eu falei, então eu não estou louco. O que está no meu coração é de Deus. E ele falou, eu vejo uma igreja. E aí, quando Deus começou a usar os profetas, é fantástico, porque assim, eu fui ungir um lugar aqui, na Conselheiro, carro muito grande. Parece um barco, irmão. Todo de vidro. Grande. Eu fui lá sozinho, entrei lá dentro, eu chamei a corretora. Catei um azeitezinho, né? Sem ela ver, ela tal. Falei, posso dar uma olhada? Pode. Comecei a derramar, declarar, profetizar. Depois fui lá com a igreja, o presbítero falou assim, pastor, vamos todo mundo lá. Ungimos, declaramos, profetizamos. E o aluguel lá é 100 mil reais desse lugar. Gigante. E aí só que eu falei, Deus, eu preciso desse salão, eu preciso desse lugar, eu preciso daquele lugar que é o estacionamento. Amados, olha só, por Deus, o Oba Hortifruti alugou, reformou tudo, inclusive o lugar do lado, que era o estacionamento que eu falei. E eu falei, Deus, eles vão ficar 1 ano aí. Estou contando isso para você porque eu creio num Deus do extraordinário. Eu creio num Deus do impossível. Eu não pago aluguel, quem paga aluguel é Deus. Mas se a minha visão só alcançar onde Deus me colocou, então ele não vai deixar de estar lá. Mas eu preciso sonhar e acreditar num Deus extraordinário. Num Deus que com uma palavra fez céus e terra. Com uma palavra ele criou tudo. Então se você não crê, amado, como fica difícil? Não adianta. Pode subir monte, pode descer monte, pode conhecer a Bíblia de trás para frente. Pode, fazer propósito. Não adianta, porque a tua mente já está cauterizada e você só acredita naquilo. Não ponha um limite em Deus. Deixa ele ser o Deus do impossível, amado. Ele falou para mim, os céus não é o limite. Você que põe o limite. Então eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu creio que, eu não sei se eu esqueci algumas coisas, mas o que Deus fez na minha vida foi extraordinário. Mas por muitos anos, amados, eu vivi muito frustrado. Mas Deus fez muito... Assim, eu vivi quase 20 anos, amarrado, preso. Eu vi um processo, como eu falei. Mas em 2 anos, Ele escancarou as portas. Ele abriu, fez com som de cura, com pessoas vindo, com igreja na avenida, com casa onde eu estou morando hoje. Sabe, com dom de ministrar, e Deus começou a abrir, começou a mover, e Deus tem feito todos os dias, amada. Aí Deus agora vem, e minha esposa, olha só como ele é fantástico. Eu falei que nós morávamos em 2 cômodos, né? E eu lembro que ela chorava de noite, eu falei para ela, eu não sei o dia, a hora, como eu já falei, mas quando ela recebeu a notícia que estava grávida, nós estamos esperando o Isaac agora, nós já estávamos aqui na casa. Mas se ela tivesse recebido aquela notícia da gravidez, onde nós morávamos, ela tinha entrado numa crise monumental. Mas Deus permitiu a gente mudar, vir para esse lugar, para nos dizer, estou entregando o Isaac a vocês, nesse tempo, nesse novo tempo. Então, Deus tem um Isaac para você, Deus tem bênção para você, Deus tem alegria ao teu coração. Agora, creia, não duvide. Eu vou parar, irmão, porque acho que senão vai ficar... Não, acho que não vai nem tudo aí, né? Mas acho que vai as melhores partes aí. Quero agradecer a Deus, quero louvar ao Senhor por essa rica e poderosa oportunidade. Eu sei que num testemunho não dá para contar tudo, é muita coisa e a gente acaba esquecendo algumas coisas. Mas foi o que Deus fez para a minha vida e para a minha casa, para a minha família. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua história. Quero profetizar em nome de Jesus o novo de Deus.
Eu quero declarar que Deus ele só pode derramar vinho novo em odres novos. Então mude a tua mentalidade, sabe? Mude o teu posicionamento, sabe? Peça para Deus uma mentalidade do Senhor. Deixa o velho para trás, esqueça aquilo que te paralisou, aquilo que te magoou, aquilo que te feriu, aquilo que, sabe, teve poder para se colocar como um Deus dentro de você. Porque muitas pessoas não conseguem ver o novo de Deus porque ainda tem mágoas, ressentimento, crises existenciais. Eu só pude crescer e estar vivendo que Deus, vivendo isso que Deus está fazendo na minha vida quando eu decidi não carregar um defunto nas minhas costas, quando eu decidi liberar perdão. Porque a primeira coisa que eu fiz com a minha família, quando os bispos daquela igreja nos feriram, foi entrar dentro da sala da casa da minha irmã, levantar a mão dentro daquela sala e começar a abençoar e profetizar sobre a vida deles. Começamos a declarar: Senhor, abençoa eles, que eles sejam frutíferos, sejam prósperos. E uma coisa que eu queria falar aqui só para finalizar. Quando nós saímos de lá, a igreja começou, já estava uma crise, ninguém prosperava, ninguém avançava. Ninguém conseguia, os maiores salários perderam emprego. A gente não conseguia prosperar, a gente não sabia o que estava acontecendo naquele lugar. Todo mundo, ninguém prosperava. Porque, infelizmente, todo mundo que saía, eles falavam mal, eles amaldiçoavam. Todo mundo que saía, amados. E aí Deus falou para mim: eles estão debaixo do meu juízo. Estão debaixo do meu jugo. E Deus começou a apertar. As pessoas começaram a sair. Eu levei um pastor lá e o pastor falou para mim: eu via todo mundo da igreja apagando. Foi falar para ele. Ele falou, ainda foi falar que o pastor era louco. Não, não é nada não, irmão. E o que aconteceu? Começou as pessoas ir embora. Amados, como eu falei lá, eu tinha até esquecido, eu não falo isso para me vangloriar, eu falo com muito temor e com muita tristeza no meu coração. A promessa lá era que o salão que a igreja era, seria dado por escrito para eles, para a igreja. E hoje, todo mundo, ficou só algumas pessoas, saíram da igreja. E hoje o dono vendeu o lugar, eles têm acho que 5 dias ou 10 dias para saírem do lugar. E não acharam outro lugar. E eu não falo isso com alegria, amados, porque a igreja é do Senhor, mas Deus está tratando com eles. Deus está tratando com eles. Então, amados, é muito triste quando a gente se põe como um senhor feudal, como donos da igreja, como donos da ovelha. E a gente não é dono da ovelha, a gente não é dono da igreja. Existe um dono, existe um pai, existe alguém que pagou um preço. A gente somos mordomos, estamos para administrar. É muita coisa que aconteceu ali, que eu também não quero ficar falando, porque eu não quero ofender ninguém. Esse não é o meu intuito é contar, mas preciso contar isso para mostrar como Deus ele faz, querido. E quando a gente não abre os olhos, Deus vai apertando. É como Saul. Saul, ficou tão cauterizado que ele matou os profetas, tentou matar Davi. E mesmo assim não se arrependeu. Deus fazendo tudo o que ele fez, não se arrependeu. E o final, amados, é triste. Eu espero que ele esteja vendo esse testemunho. Não tenho nada contra você, contra a sua família. Eu amo vocês. Mas eu espero que vocês despertem de verdade, acordem de verdade, enquanto é tempo, enquanto a vida, a esperança. Deus fez tudo isso para vocês voltar para Ele. Peça perdão para quem você tem que pedir, para quem você falou mal, para quem ofendeu, para quem contou falso. Será que não está vendo o que Deus está fazendo? Porque independente da crise, do problema, olha só, a igreja está de pé. Nós estamos na avenida. Deus não permitiu fechar. E quando Deus permite fechar algo, é porque Ele está nos mostrando que Ele já não está mais nesse ambiente faz tempo. Então eu espero de verdade que vocês... E se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Já saímos na bênção, pedimos a bênção, mas muitas coisas falaram sobre a gente e eu só deixei Deus. E a maior prova é que Deus está na nossa vida nos honrando para a glória dele, não para a nossa glória, que a gente não é nada. Mas eu quero, em nome de Jesus, aqui deixar nesse testemunho, que eu amo vocês e que eu quero a bênção, quero que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só contei isso que eu precisava contar, que é o testemunho nesse canal abençoado. Eu quero já agradecer aos amados essa rica oportunidade e tenho certeza que alguma parte desse testemunho vai falar com você de uma maneira poderosa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti e te dê a paz que o mundo não pode. Essa paz que vem de Jesus é uma paz que excede todo entendimento. É essa paz que eu declaro sobre a tua vida no tempo de crise, no tempo de adversidade, você possa ter o fruto de Deus, o fruto do Espírito, para governar o teu coração e para fazer você esperar em Deus. Deus abençoe esse canal poderoso e abençoado. Que vocês fiquem na paz. Shalom, shalom. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.